Oi, 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 seja muito bem-vindo ao podcast Estúdio de Escrita. Se você não me conhece ainda, meu nome é Júlia Castilho, eu sou host do podcast, eu sou redatora e revisora de textos por formação e por profissão há mais de 10 anos. E hoje eu direciono todas as minhas energias para ajudar as pessoas a ressignificarem a sua relação com a língua portuguesa e com a escrita. Eu faço isso bastante por meio da produção de conteúdo que acontece lá no Instagram. Se você ainda não me segue, @JuRCastilho, corre lá porque tem muito conteúdo bom. E o objetivo desse podcast aqui é trazer profissionais que vão ajudar você a se desenvolver em diversas áreas da sua vida, profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente. E eu acredito que o bom desenvolvimento de todas essas áreas passa pelo domínio da linguagem, da comunicação, da boa comunicação. E esses são tópicos que a gente explora aqui exaustivamente em cada episódio com cada convidado. E o convidado que eu tenho hoje aqui é uma pessoa muito especial, é um cara que eu admiro bastante. E vou apresentá-lo, vou ler o currículo dele e vou apresentá-lo para a gente começar a bater esse papo aqui. O nome dele é Evandro Laire, ele é psicólogo e olha só o tanto de coisas que ele já fez. Ele mora aqui em São Paulo, a gente tá tendo o privilégio de se conhecer pessoalmente hoje, né? Já nos conhecíamos antes, mas hoje pessoalmente. Ele já estuda comportamento humano há muito tempo, tem um livro que está sendo lançado agora, Preciosa Liberdade, é isso mesmo? Isso. Preciosa Liberdade. Já fez palestras em mais de 300 instituições, tem cursos de dependência afetiva, como vencer a dependência afetiva, e também de inteligência emocional. Ele também é produtor de conteúdo, tá lá no Instagram, a gente vai divulgar aqui o Instagram dele. E também aparece em vários programas de TV, especialmente na TV Novo Tempo. Já deu entrevista para diversas rádios e ele também é psicoterapeuta, atende pessoas, faz um trabalho de terapia online, presencial também, e é um psicólogo fantástico que conhece muito de comportamento humano. E hoje a gente está aqui, Evandro, seja muito bem-vindo. Legal, ao podcast. Muito bom estar aqui com você, Júlia, e assim, uma alegria compartilhar um pouquinho de conhecimento num assunto tão específico que é esse da escrita, né? Uma coisa que às vezes as pessoas, infelizmente, às vezes passa meio desapercebido pelo cotidiano, mas isso tem muito a ver com autoestima, com posicionamento social, com apresentação social, interação social, e tem muita coisa legal pra gente falar aqui hoje. Então, excelente. O tema de hoje é como vencer o medo de escrever, e a gente vai trabalhar todos esses temas que você falou. E olha, eu vou dizer pra você que eu acho muito relevante a gente falar sobre isso. Eu tenho um curso, né, online, o Bastidores do Texto, em que eu atendo alunos, né, recebo alunos ali que têm uma trava com a escrita, têm uma dificuldade de colocar suas ideias no papel. E sempre que eu paro pra conversar com os meus alunos, eu vejo que eles têm algum tipo de medo, algum tipo de trava, né? O meu curso foi pensado, inclusive, para destravar essas pessoas, né? Para ajudá-las a ressignificar essa relação. Mas eu imagino que você, no seu atendimento, com, né, vários pacientes e tudo mais, você já tenha se deparado com pessoas que têm algum tipo de medo. E talvez até medo de escrever, não sei. Vamos conversando sobre isso e você me diz. Eu queria que você, Evandro, pudesse começar respondendo pra gente quais são algumas possíveis causas para esse tipo de medo. Tá, vamos lá. Com relação à minha prática clínica, é muito comum a gente ver pessoas com medos diversos, mas uma coisa que aparece bastante é pessoas com medo de falar em público, né? Que é um pouquinho diferente da escrita, tá? Mas se a gente for pegar a origem do medo, cada pessoa ela vai ter uma origem diferente, mas pode ser que tenha acontecido algum tipo de trauma ao longo da história da pessoa. Mas uma coisa que as pessoas desconsideram também são os impactos de um prejuízo afetivo em algum momento da vida, que vai fazer com que a pessoa, de alguma maneira, se sinta incapaz, se sinta vulnerável, se sinta com medo de ser rejeitado. Então, às vezes, o medo da rejeição pode ser uma das principais fontes do medo, né? Sempre que eu dou palestra sobre oratória.
E na minha palestra, né, sempre quando eu falo para pessoas que querem falar melhor em público, eu sempre ressalto, em primeiro lugar, que a gente tem que deixar um pouco esse medo da rejeição, para que a gente possa ser livre para fluir as nossas ideias. E quando a gente fala de escrita, existe o mesmo princípio. Às vezes você pode ter medo de expor quem você é para o mundo, e com a escrita a gente faz isso. Às vezes acontece de você ter uma baixa autoestima, de achar que você não é capaz de fazer algo que uma outra pessoa a qual você admira já consegue fazer. Então, a gente costuma ver muitos livros por aí, mas poucos de nós conhecemos os escritores desses livros. E às vezes a gente cria até uma fantasia a respeito de quem seria esse indivíduo que escreveu aquilo. Aí a gente vê livros de 200, 300, 400, 700 páginas e a gente fica imaginando, nossa, deve ser um semideus, uma pessoa que escreve tanto assim. E você começa a se comparar porque você faz uma fantasia, uma idealização de quem seria aquele ser humano, que talvez para você não seja nem tanto um ser humano assim que escreveu aquilo. Mas quando você se aproxima de escritores, isso fica até um pouco mais fácil, você perder um pouco desse medo, porque você vê que é gente como a gente. São pessoas normais como a gente, como nós somos, pessoas que têm medos, que têm inseguranças, que têm problemas, conflitos, crises, mas que você vai se identificando com a pessoa. E aí você começa a ver que é possível também. Se outras pessoas escreveram um livro, você também consegue escrever. Aí, eu quero contar até uma historinha aqui para vocês de como eu tive uma experiência, né, na minha vida com escrita, porque é muito interessante. A minha mãe é professora de língua portuguesa. Olha só. Pois é, então desde criança minha mãe sempre corrigiu a maneira como nós falávamos em casa. Então a gente falava alguma coisa e minha mãe falava, não é assim que fala, é assim. Muito voltado assim para concordância, né? Muito voltado assim para aquela coisa da concordância verbal mesmo, né? Da conjugação dos verbos. Então, eu acho que isso eu devo muito à minha mãe pelo fato de eu conseguir fazer palestra hoje bem, assim, falar bem, justamente pelas exortações dela desde criança. Mas eu me lembro e hoje, né, eu sou casado com uma professora de língua portuguesa também, né? Não conseguiu fugir, né? Não tá consegui... aqui no podcast Estúdio de Escrita. Exatamente, esse assunto ele ronda, né? Mas eu me lembro que quando eu tava mais ou menos assim, eu devia ter uns 9 anos de idade, talvez até um pouco menos. Eu lembro que na escola eu escrevi cachorro com X. Né? E eu me lembro que na época a professora deu uma bronca ali em mim, meio que todo mundo viu, assim. E alguns colegas, pra tirar sarro, assim, começaram a zoar. E eu passei, assim, vários anos do meu período escolar com essa coisa, dessa brincadeira, de eles falando, você escreve cachorro com X, não sei o que lá. Então vira e mexe, às vezes passava meses, assim, e esse assunto ressurgia na turma. E eu fiquei com aquela coisa assim, tipo, eu não sei escrever direito, eu não sei escrever. E na verdade, não é que eu tinha aquela sensação de que, eu não sei escrever, mas eu tinha aquela sensação, eu peguei uma aversão pela vontade de aprender a escrever. Então, as palavras novas que eu aprendia, eu não queria aprender, eu não queria focar naquilo, era um assunto que eu deixava, não, escrita não é pra mim, escrita não é pra mim. Então, até essa formação, né, de aprendizagem, de escrever, muitas palavras eu demorei muito para saber como é que se escrevia aquelas palavras. Isso se perpetuou é muito forte, isso se prolongou, né, durante a minha adolescência, e tanto é que eu escrevia pouquíssimo em público, e quando eu tava no ensino médio, às vezes quando eu tava com a carteira junto, assim, né, com a cadeira da escola junto, fazendo trabalho em dupla, às vezes eu nem gostava de escrever assim, perto de algum amigo que tava olhando, tudo, eu falava, escreve aí, você tem a letra mais bonita, porque ao longo do tempo eu fui aprendendo a escrever, mas a exposição de ter que escrever numa lousa, né? Eu já fiz palestras para turmas assim de faculdade, já dei aula 6 meses também para curso técnico, e eu tinha uma dificuldade muito grande em escrever. E isso foi até mais ou menos uns 25, 26 anos. E mesmo eu sabendo escrever. Mas a exposição me dava essa sensação. Por quê? Porque lá atrás, muito provavelmente por esse evento, né? Eu acabei me sentindo assim, incapaz de realmente querer aprender e valorizar essa coisa, né? Da boa escrita. Então, isso posso dizer que no meu caso, houve um certo trauma, né? Houve um certo trauma. Mas, por um outro lado, houve muito incentivo também, né? Por a minha mãe ser professora, sempre teve muito incentivo e tal. Então, quando a gente pensa nesse medo que surge nas pessoas, a gente pode
pensar em traumas como esse que eu relatei, mas é muito importante que a gente considere também essa questão da segurança que nós temos de sermos nós mesmos. E isso passa pelo campo da afetividade. Qual que é a segurança afetiva que eu tenho para ser eu mesmo, sem medo de ser rejeitado, sem medo de me expor, sem medo de apresentar para o mundo quem eu sou, né? Isso faz total diferença, total diferença. Forte você falar isso, né? Eu fico pensando aqui na minha própria história. Esse negócio de você bater um papo com um psicólogo, né? Você nunca sai, assim, de um papo casual. Você vai pensar sobre toda a sua vida. Mas, assim, você teve isso com a língua portuguesa e eu tive isso com a matemática. Eu acho que o ponto aqui é o mesmo, né? É trauma, é autoestima, essa questão da afetividade, né? Sua mãe é professora de português, meu pai é professor de matemática. Então, assim, às vezes, né, é como dizem, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes, por mais que a pessoa seja muito bem intencionada, por ter uma alta expectativa em relação ao seu desempenho, às vezes não existe aquela paciência, né? Que você explica às pessoas assim, explica com paciência quando não é uma pessoa do seu círculo familiar, porque, né, assim, não tem toda a carga emocional. Então, tendo um pai professor, teve alguns episódios, assim, de estudar em cima da hora pra prova, sabe? A prova é amanhã, o que você tá sabendo? Nada, entendeu? Isso gerar um estresse familiar forte. E, assim, eu lembro de alguns embates que a gente teve que não foram muito produtivos. Não culpo meu pai, acho que fez o melhor que pôde na situação em que estava. Mas fato é que eu também cresci pensando matemática não é pra mim. Porque eu não sei matemática, porque eu tenho dificuldade com matemática, porque toda vez que eu vou explicar matemática é difícil. E hoje, né, madura, depois de ter passado por muita coisa na vida, eu vejo que, na verdade, o problema não era a matemática, era o contexto em que eu estudava matemática que acabou formando a minha autoimagem. Então, eu acho que esse é um assunto interessante, assim, pra gente abordar, porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, que não tem facilidade com a língua portuguesa, com a escrita. E, feliz ou infelizmente, é a língua escrita que a gente usa para se comunicar na maior parte, não digo do tempo, mas na maior parte das profissões. Em algum momento a gente precisa se comunicar de forma escrita. E quando você tá inseguro sobre isso, você acaba perdendo muitas oportunidades profissionais, às vezes oportunidades de desenvolver um relacionamento, de fazer um network, porque existe uma insegurança. Às vezes diferente, né? A matemática que a gente usa hoje é uma matemática meio básica, né? A gente tem que saber somar, subtrair, dividir, fazer um mínimo, a gente tem que saber, claro. Mas a gente não fica fazendo essa conta, muitas vezes, na frente de todo mundo. Agora, escrever, a gente precisa conseguir escrever em diferentes contextos e ter um desempenho mínimo. Quando a gente erra pontuação, ou erra uma palavra, etc., isso causa um dano até para a nossa própria imagem, né? E quando a gente não supera essa questão, a gente tem prejuízos, né? A gente tem prejuízos. Hoje, depois de... enfim, né, depois de adulta até, já fiz cursinho, dei aula em cursinho, etc. E tive contato com ótimos professores de matemática que eu fico assim, caracoles, talvez eu gostasse muito de matemática. Talvez eu fosse amar matemática se eu tivesse tido o estímulo correto, né? Se eu tivesse desenvolvido isso num outro contexto. E eu penso que para o português é a mesma coisa, né? Tem pessoas que poderiam amar a língua portuguesa, se comunicar com confiança. E você falou uma palavra muito importante que é a autoimagem. A autoimagem, ela é determinante para incentivar o seu comportamento. Veja só, se você fala para uma criança, nossa, como é lindo, vai ser veterinário, adora cachorrinho. Você pode ter certeza que se você repetir isso algumas vezes, a criança ela vai começar a pedir um estetoscópio, um avental, né? Se você fala para a criança, nossa, parece um engenheiro, nossa, adora mexer no carrinho e tal, né? No carrinho aqueles de pedalinho, né? E aí você pode ter certeza que ele vai pedir no próximo aniversário um capacete, uma chave de fenda, um kit de ferramenta, porque ele começa a se ver como engenheiro, né? E aí a gente começa a ver que a maneira como você olha para você, quem você é no mundo, vai incentivar o seu comportamento. Por exemplo, academia. Esporte, isso é uma coisa que as pessoas... Não, eu não sou um cara da maromba, eu não sou uma menina fitness e tal. E aí, quando a pessoa vai pra academia, ela começa a sentir, não, eu não sou daqui, esse lugar aqui não me pertence, não tô no meu habitat natural. E para eu começar a ir mais pra academia, eu comecei a mudar isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu posso estar aqui, é uma escolha, eu posso ser quem eu quiser a cada dia. Ou seja, para vocês que estão vendo a gente aqui, se você fala assim, eu quero ser um escritor, eu quero ser um
escritor de um livro, eu quero escrever vários livros. Você pode, é só você olhar para você e acreditar que você é capaz disso, né? Então a questão da autoimagem, ela é determinante para fomentar algum tipo de comportamento, para motivar algum tipo de comportamento, né? E aí as pessoas às vezes, a gente fala de escrita, né? Você mencionou aqui, eu também falei um pouquinho sobre posicionamento social. E é interessante porque, às vezes, a gente esquece que todos nós somos vendedores. Todos nós vendemos. E essa construção dessa venda que a gente faz da nossa identidade, da nossa imagem, né, para que as pessoas nos comprem, isso não nasce de um dia para o outro. Então, em algumas épocas da minha vida, eu foquei mais na minha postura física. Aí, depois que eu ajustei um pouco isso, eu comecei a focar um pouco mais no estilo do meu cabelo. Aí depois, passou um tempo, eu comecei a focar um pouco mais na minha fala, na minha oratória. E aí eu fui me construindo e cheguei em quem eu sou hoje. Preciso mudar muitas coisas ainda. Mas, por exemplo, a escrita é uma coisa que a gente precisa também agrupar nesse conjunto de elementos que a gente vai construindo para que a gente consiga vender uma boa imagem para as pessoas, né? E às vezes a gente acha que, eu trabalho, sei lá, com contabilidade, eu trabalho com TI, eu não vendo, eu não sou vendedor. Nós vendemos ideias o tempo todo. A gente vende ideias para os filhos. Eu vendo ideia para minha esposa. Eu vendo ideia para os meus amigos. A gente vende quem nós somos. E uma boa escrita, uma boa linguagem, seja pela escrita ou pela oratória ou pelo posicionamento físico, uma boa linguagem é extremamente importante para você ser respeitado na sociedade. Respeitado. Faz total diferença, né? Total diferença. Concordo plenamente. Plenamente. Falo isso bastante, inclusive, no perfil e também para os meus alunos, né? E até estava conversando com um amigo agora recentemente sobre uma analogia que a gente pode fazer, que não é tão graciosa, mas tem a ver com a vida real, né? Que, por exemplo, se você tem um funcionário, um amigo, enfim, alguém na sua vida que tem mau hálito, você não fala para a pessoa que ela tem mau hálito. Você se afasta. Ou você, né? A pessoa vai sofrer sem saber a causa desse sofrimento, porque as pessoas não falam para ela. E é triste, mas é verdade. Quando a gente tem alguma deficiência em alguma área, assim, que é sensível, como, por exemplo, essa questão de você não escrever, cometer algum erro, que é normal, gente, a gente é humano. Mas, assim, a depender do contexto em que isso acontece, pode ser muito grave, né? Então, possivelmente, as pessoas não vão chegar para você e dizer que o problema de você não ter sido promovido, ou o problema de você não ter conseguido aquele cargo, ou de você não ter sido contratado, foi a forma como você se comunica, entendeu? Ou a gente pode aplicar isso para outras coisas, a forma como você se comunica visualmente, esteticamente. Ninguém vai falar isso, eles só vão fazer outras escolhas. Então, o que eu vejo de dificuldade, Evandro, às vezes, assim, nas pessoas, é elas perceberem qual é o verdadeiro problema. Às vezes elas colocam um problema, por exemplo, e a gente pode comentar sobre isso, inclusive, na falta de talento. Não, é porque português não é meu dom, é porque escrever não é meu talento, né? Como se fosse uma coisa, assim, com a qual você nasce e fosse determinante para o seu desempenho, né? Quando, na verdade, a culpa não é a sua falta de talento, é uma deficiência que você tem por alguma razão nessa área, pode, inclusive, ser por um trauma que você teve e que é absolutamente possível mudar. Eu acho muito bonita a sua fala quando você diz que você pode ser quem você quiser. Eu acredito piamente nisso. Eu não acredito que exista qualquer pessoa que ela pode ter até, não sei, dislexia, algum comprometimento, enfim, intelectual. Eu ainda assim acredito que ela é capaz de ter um bom desempenho na escrita, suficiente para desempenhar. Assim como ela se relaciona socialmente, ela consegue desempenhar isso na escrita de uma maneira suficiente. Eu acredito piamente nisso. E a gente falando sobre traumas que muitas vezes podem desencadear um comportamento que de alguma maneira nos rouba oportunidades e tudo mais. Que dicas práticas? Existe alguma dica prática pra gente vencer um trauma? Porque tem pessoas que realmente sabem que aconteceu algo pontual, igual você, né? Você escreveu uma vez cachorro com X, isso tá na sua memória até hoje, é porque realmente te marcou, né? Então, eu também tenho as aulas lá que eu recebi na minha vida que me marcaram. Tipo, posso dizer que teve influência pra relação que eu tenho com a matemática hoje. E já tive alunos, pessoas que vieram ter consultoria comigo, que falaram assim, Júlia... Teve uma pessoa que falou assim pra mim uma vez, certa vez, tem alguns anos. Júlia, uma vez eu escrevi um texto
que eu tinha que escrever um discurso para uma pessoa e eu escrevi. Era para uma pessoa de alta patente e tal. Ela chegou lá, leu. Na hora que ela leu o discurso, na hora que ela tava lendo o discurso, ela falou assim: mas quem foi que redigiu isso daqui? Porque tá muito mal escrito. E falou isso na frente de uma plateia, assim, sabe? E essa pessoa ficou tão envergonhada que ela nunca mais teve coragem de produzir nenhum material escrito, assim. Pra ela era muito difícil. Então ela tem algo na mente que é pontual. Essas pessoas que já têm essa consciência, tem gente que não tem, mas essas que já têm essa consciência que tem algum trauma. Você dá alguma dica, alguma orientação para que ela supere isso? Tem alguma fórmula mágica? Eu tô te perguntando aqui. Claro que eu sei que a resposta é não, né? Mas tem algo que ela possa fazer a respeito do assunto? Não, fórmula mágica não, mas fórmula tem. Legal, menos mal. Agora, olha só, antes só de responder essa pergunta, tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de dizer, que é muito importante, que é a finalidade pela qual a gente vai se dedicar a alguma coisa. Certo. Então, exemplo, quando eu faço curso sobre oratória, eu sempre digo para as pessoas, para de pensar um pouco em você, na sua identidade, na sua imagem, na importância que você tem e começa a pensar no objetivo que você tem ao estar com o microfone na frente de uma plateia. Eu, sempre quando eu estou na frente de uma plateia e até aqui, estando aqui com vocês hoje, a minha intenção é transformar vidas. Então, eu não penso em mim tanto assim, quando eu estou falando. Eu penso no objetivo, que é transformar algo dentro das pessoas. E quando a gente vai pensar também em escrever, a gente tem que pensar na finalidade, no objetivo daquilo. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava de inglês. Eu nunca via, assim, utilidade para o inglês. Eu achava uma coisa, assim, muito chata. Quando eu fui para minha viagem de lua de mel, eu era bem novo, né, quando eu casei. E eu me lembro que na van, para fazer os passeios turísticos lá, tinha um pessoal falando inglês. E pela primeira vez eu vi a importância. Eu falei, cara, eu não sei nada do que eles estão falando. E eu pensei assim, cara, como é importante saber inglês, né? Porque foi a primeira vez assim que eu precisei daquilo. Então, eu acho que quando a gente pensa na escrita, a gente não dá tanto valor para ela. E como você bem disse, né? Você vê, em algumas situações, é extremamente necessário você ter uma boa escrita, como essa que você mencionou aí, né? Às vezes um contexto mais formal, diplomático, alguma coisa assim mais séria, né? Agora, respondendo a sua pergunta sobre como superar esse trauma, eu acho que a gente tem que trabalhar com várias frentes, né? Uma das frentes é a gente construir, primeiro, o objetivo que a gente vai ter com aquela situação, né, de escrita. Então, por que eu vou aprender a escrever? Né? Por que eu vou melhorar a minha escrita? Por que talvez eu deva escrever um livro? Né? Eu vou ajudar pessoas, eu vou me vender melhor, eu vou conquistar melhores patamares na minha carreira. Então, acho que esse objetivo tem que ficar claro, tá? Depois, você tem que olhar para suas potencialidades. Você entender que se outras pessoas fazem, você também pode fazer. A menos que você tenha alguma questão neurológica, assim, que talvez te traga uma certa limitação, não total limitação, mas uma certa limitação, pode ser que, assim, a menos, né, que você tenha um problema desse tipo, nada te impede de você fazer o que outras pessoas fazem, né? Ou seja, escrever. Então, trabalhando com essa questão da autoestima já ajuda bastante. E a outra coisa que é fundamental aqui, uma terceira questão, é o treino. É o treino. Então não adianta, por exemplo, escrever livro. A minha esposa já escreveu o primeiro livro, escreveu o segundo livro, escreveu vários contos e agora tá para escrever o terceiro livro. Você pode ter certeza que o terceiro livro dela vai ser muito melhor do que o primeiro, né? Embora o primeiro tá fazendo super sucesso, mas vai ser melhor. Com relação a palestras, mesma coisa. As pessoas falam, nossa, você já fez mais de 300 palestras, você vai em programas de televisão, você foi em programas de rádio, você grava podcast, você fala bem no Instagram, no YouTube. Mas espera aí. Na primeira palestra, lá naquela, antes das 299 palestras lá, não era assim. Então, foi um processo de construção. E há 20 anos eu venho treinando isso. Com a escrita é a mesma coisa. O meu livro está em processo de finalização agora, né? Muito provavelmente daqui uns 2 meses eu lanço meu livro. E foi uma coisa assim de, cara, vamos sentar e escrever. Não tem aquela coisa mágica do tipo, eu preciso da inspiração maravilhosa e eu vou para um retiro e eu vou ficar lá 1 mês nas montanhas com a minha mente tranquila, esperando vir uma inspiração para eu escrever o livro. Cara, não é. É chegar no sábado à noite, depois de uma festa, depois de uma confraternização, pôr filho para dormir, esposa já dormindo e você de madrugada, 1h da manhã, cansado, forçando sua mente, tentando trabalhar com as ideias. Né? Você, em vez, no feriado, ali, você dá um jeitinho de colocar as crianças na televisão, dá um jeitinho
jeitinho ali de arrumar alguma coisinha ali para você poder passar 2 horas ali escrevendo e ainda construir uma ideia picada. Escreve um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Então as pessoas elas olham com essa coisa assim da escrita, não dessa escrita cotidiana, né? Mas, por exemplo, escrever um livro, olham como um glamour, aquela coisa assim bonita, bela, de inspiração. E não é. É de dor, de sofrimento, de treino, de você querer fazer com garra, com vontade, né? Então é muito importante as pessoas desmistificarem isso. E eu acho que isso é importante. E quando eu falo sobre treino, eu tô falando de uma coisa também que na psicologia a gente chama de dessensibilização por aproximação sucessiva. Vamos lá, deixa eu explicar. Conceito psicológico. A gente precisa dessensibilizar o medo que a gente tem através de uma aproximação gradativa e sucessiva daquele estímulo que nos traz algum tipo de aversão, né? Então, você não precisa escrever um livro, você pode escrever um conto, você pode escrever um artigo, você pode começar escrevendo uma redação, você pode escrever um diário pessoal, algo que é seu, algo que você vai compartilhar com poucas pessoas. E aí você vai treinando isso e tornando a sua escrita cada vez mais formal, cada vez mais técnica. Mas o importante é você começar e treinar isso e ir se, assim, perdendo esse medo, essa sensibilização que você tem, né, desse estímulo que para você talvez seja tão aversivo, que é a escrita. Perfeito. Corrobora muito com o que eu acredito, com o que eu falo também, porque eu acho que esse tópico a gente consegue aplicar ele bastante quando a gente fala sobre exercício físico, né? A gente poderia dizer assim, não, essa pessoa é forte, magra, porque ela tem genética, né? Eu já ouvi muito isso na vida. Mas pode ser que existam alguns casos que seja assim, mas 98% dos casos não vai ser porque ela tem genética, vai ser porque ela tem esforço, né? Se ela é forte, se ela é, sei lá, não sei, se ela alcançou algum patamar aí, talvez seja porque ela cuida da alimentação, porque ela tem certa religiosidade, né, na prática esportiva, se preocupa com isso, né? Ela treina para isso. Então, a gente pensa numa bike aí, né? Que você tava comentando aqui antes de começar o podcast, que você andou 50 quilômetros, pedalou 50 quilômetros. Tipo, surreal, né? Falei que o máximo que eu já pedalei foi, tipo, 11 quilômetros. E olhe lá, assim. Quando que eu vou conseguir pedalar 50? Não vai ser amanhã, entende? Porque eu só pedalei 11. Então, eu preciso progredir. Eu acho que isso é muito interessante. Teve um episódio que foi ao ar já, em que a gente falou sobre escrita criativa, em que a gente trouxe aqui vários cards, né, de exercícios que estimulam a criatividade, que estimulam essa escrita diária que a gente pode fazer. Eu acho que isso é bem legal, porque é uma forma de se dessensibilizar, como você falou, né, de se expor para aquele medo que a gente tem, para aquele receio. E quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Eu acho que esse é o segredo. E às vezes é um preço que a galera não quer pagar, né? Que é um atalho. E você falou aí de pedalar, né? 50 quilômetros. Eu já pedalei mais, já pedalei 107 quilômetros. Ai, caramba, 107 quilômetros. Você tinha até comentado. Mas assim, eu acho pouco até. Porque eu já vi pessoas que pedalaram 250 quilômetros. Tem pessoas que saem de São Paulo e vão pra Aparecida do Norte, 200 quilômetros, né? Impensável pra mim, é um negócio que realmente não faz parte. Não, eu tenho vontade de um dia fazer isso, né? Mas você vê, tem pessoa, e eu não sou atleta, não sou, mas é uma coisa assim de final de semana, que a gente, vamos pedalar 50 quilômetros, a gente vai e pedala. Mas aí tem uma coisa que eu acho muito importante, que as pessoas desconsideram muito, muito, e para tudo na vida as pessoas negligenciam isso, que é os relacionamentos envolvidos naquela prática. Isso daqui é fantástico, porque eu não pedalo, é chato pedalar 50 km sozinho, mas quando a gente está conversando com um cara do lado ali, com uma amiga, com alguém, cara, passa rápido. Cada quilômetro que você pedala é pouco, porque o papo tá muito legal. E olha só, domingo agora que passou eu pedalei, né, 50 quilômetros, e hoje de manhã eu recebi, já fazem 3 dias, né? Hoje de manhã eu recebi a mensagem de um amigo meu, um senhor já, tem quase 60 anos, tava pedalando com a gente. Então, se ele com 60 pedala, você também pode, Você hein? também pode, também acho. E ele mandou uma mensagem e falou assim, hoje de manhã, falou assim, nossa, Evandro,
fiquei pensando na nossa conversa e refleti muito sobre o que a gente conversou, né? E papo com psicólogo geralmente tem umas viagens assim, né? Não é só uma pedalada, né? E aí ele falou, pensei muito no que a gente falou e tudo, e achei muito legal algumas coisas, assim, me sinto muito orgulhoso e tal. Aí ele começou a filosofar pela mensagem. Mas olha que legal. Você vê que é relacionamento envolvido no esporte. Na escrita é a mesma coisa. A minha esposa, ela ficou mais ou menos uns 9 anos com um livro na cabeça, na mente dela. E ela não escrevia. Um dia ela falou assim, tô muito infeliz com o meu trabalho, ela estava trabalhando num lugar que ela não gostava e tudo. E aí ela falou, tô infeliz e tudo, tô pensando em fazer um curso de escrita aí, pra ver se eu consigo, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Eu falei, vai, faz. E aí ela falou, mas é meio carinho e tudo. Eu falei, não tem problema, eu te ajudo, a gente banca isso daí, vai, faz. Aí ela foi lá naquela noite, ela pagou o boleto e na semana seguinte ela começou o curso de escrita. E aí ela conheceu mais de 100 pessoas que estavam buscando também isso e conheceu pessoas de outros países, fez amizade com gente da Alemanha, da África, do Canadá e começou a viver esse mundo. E eles faziam aulas, né, no Zoom lá, faziam aulas ali na turma, né, e ela começou a trocar experiências e ela começou a ver que outras pessoas que nem eram da área da língua portuguesa como ela, estavam escrevendo, pessoas estavam compartilhando histórias, pessoas começaram a contar, alguns escreviam contos, outros queriam escrever biografia, contar a história da própria vida, outros falavam sobre psicologia, e ela começou a achar encantador, e ela falou, nossa, eu posso escrever o meu livro, e ela começou a escrever o meu livro. E aí eu digo para todos vocês, né, que estão nos assistindo, que uma atitude muda uma história. Isso é muito importante. Uma atitude muda uma história. Se naquela noite ela não tivesse pago aquele boleto, se ela não tivesse iniciado aquela matrícula, aquela inscrição naquele curso, hoje ela não estaria com 2 livros, pronto para escrever o terceiro, o livro dela sendo eleito ali para fazer parte de algumas escolas, para os alunos lerem ali obrigatoriamente o livro dela. Então, olha só que coisa, uma atitude muda uma história. Você tem medo de escrever? Cara, vai lá, pede a consultoria da Júlia, entendeu? Vai fazer um curso da Júlia e vai atrás disso. Uma atitude pode mudar a história da tua vida em alguma área ali. E é nessa coisa da escrita a gente precisa valorizar, precisa sim, precisa muito. Incrível isso, Evandro. É bom que você fala assim, a gente tem vontade de terminar, porque realmente é uma mensagem simples e poderosa, né? É tão simples que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Porque o medo, às vezes, de fracassar, né? De começar e não terminar, de começar e sentir que não evoluiu como deveria, né? Às vezes, isso faz com que a pessoa não comece. O medo do fracasso. Eu acho que isso tem um pouco a ver com perfeccionismo. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Tem vários assuntos que a gente vai tratar aqui que podem... aspectos da psicologia, né, humana que afetam a gente, infelizmente, e acabam tirando um pouco das nossas possibilidades se a gente não enxerga essas questões e trabalha essas questões. Mas você acha que o perfeccionismo, né? Eu vou falar porque essa é uma doença da qual eu sofro, né? Então, cada um com as suas. Eu sou uma pessoa perfeccionista por natureza, sempre fui perfeccionista, mas conforme a idade vai chegando, o negócio vai ficando mais grave. E eu identifico também nos meus alunos, em pessoas com quem eu entro em contato, né? Pelo Instagram e tal, pela produção de conteúdo, que existem pessoas com esse medo de fracasso, que são muito perfeccionistas, né? Você acha que o perfeccionismo, ele realmente tem poder de paralisar as pessoas? Com certeza, porque o perfeccionismo, ele vai te trazer a ideia de que você pode, em algum momento, não estar à altura de uma expectativa. Isso vai gerar um medo, no caso, talvez um medo da rejeição, um medo da desaprovação, o medo de você talvez não lidar com seus erros, e o medo de você ser humano. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente nega os nossos defeitos, quando a gente não aceita os nossos erros, nós estamos negando a nossa humanidade, né? Então, a gente tem que aceitar que nós somos humanos. E o que às vezes acontece é que a pessoa, quando desenvolve esse medo, o medo ele gera ansiedade. Toda ansiedade, ela tá, exceto aquela ansiedade de empolgação, né? Tipo, vou fazer uma viagem, tô ansioso, tô empolgado. Não, essa não, mas a ansiedade que gera angústia, essa ansiedade ela é baseada no medo.
Você começa a tentar se precaver contra uma situação do futuro que ainda não aconteceu, mas você quer cercar todas as possibilidades para que aquilo não dê errado. E aí você fica naquela expectativa, raciocinando sobre tudo que pode acontecer e o que você pode controlar naquela situação. Então, quando a gente tem esse espírito do perfeccionismo, a gente desenvolve essa ansiedade e isso vai paralisando a gente, paralisando. Porque vamos lembrar que na ansiedade a gente constrói cenários, muitas vezes, imaginários. E se você busca sempre a perfeição, por que você busca a perfeição? Você tem medo da desaprovação? Você está querendo provar para quem que você pode fazer aquilo de maneira perfeita? E vamos lembrar que autoconfiança não é esconder os defeitos. Autoconfiança não é você não querer mostrar para as pessoas o seu defeito. Autoconfiança é você olhar e falar o seguinte, cara, tá tudo bem. Eu erro também. Tá tudo bem. Isso não muda o meu valor. O fato de eu errar não muda o meu valor. Eu tenho o mesmo valor, errando e aceitando, porque eu sou humano. Então, esse perfeccionismo, ele precisa sim ser trabalhado, né? E quando a gente pensa na escrita, sem dúvida, o perfeccionismo, ele vai atrapalhar. E você já viu pessoas, né? Acho que a Júlia, com certeza, já viu, né? Que escreve uma frase, não tá bom. Apaga. Escreve outra, não tá bom. Aí faz um texto, às vezes, de 10 linhas. Aí vai, toma água, volta, não era bem assim. Aí apaga as 10 linhas e fica horas ali, né? Vou até contar para vocês a experiência que na escrita do meu livro, que eu ainda não lancei, né, mas está para lançar, eu escrevi o meu livro como se eu estivesse fazendo uma palestra. Então, como eu já fiz muitas e muitas, centenas de palestras, na hora de sentar, eu ficava imaginando um auditório. Entendeu? Eu não ficava imaginando alguém parado lendo meu livro. Eu ficava imaginando um auditório. E eu imaginava eu conversando com as pessoas e ali, eu digitando e falando para as pessoas. E na minha cabeça tava aqueles momentos de palestras que eu fiz, que eu falei sobre aquele assunto, né? Por quê? Porque aí eu consegui ter uma escrita fluida, né? Legal. Uma escrita muito fluida, muito fluida. Então, acho que isso ajuda bastante. São as estratégias, né, que a gente vai desenvolvendo para a gente conseguir dar conta, né, das atividades, né? Legal. No meu curso Bastidores do Texto, eu ensino algumas metodologias para a pessoa vencer essa trava. Porque o que acontece é que, como perfeccionista, eu sei como é também. Hoje, claro, como profissional, eu tenho... A escrita não é uma trava pra mim, definitivamente, por várias questões, né? Eu tenho uma autoestima bem ok com relação a isso, né? Não tenho nenhuma dúvida sobre nada, não tenho nenhum trauma, então isso tudo, claro, facilita. Mas convivendo com pessoas que têm essas dificuldades, eu entendi que não dá, e não é o que eu faço também, pra você sentar e começar a escrever. E logo depois você relê e você repensa, não é assim, né? Pra gente começar a escrever, existe todo um processo que tem que acontecer antes. E durante a escrita também existe um processo que precisa ser respeitado. Eu acho que é mais ou menos como a musculação. Tipo, não dá pra você fazer um treino de força todo dia, entendeu? Todo dia eu vou fazer um treino de força. Não dá. Você tem que fazer um treino de perna hoje, amanhã você faz de braço, depois você descansa, depois você repete. Então, existe uma metodologia para que dê certo também, para a pessoa conseguir colocar as ideias no papel sem precisar ficar apagando toda hora que ela está fazendo. Porque senão você não vê o resultado, você não sai do lugar e você não progride. Se você não vê resultado, você se desanima e você desiste. E tem aquela coisa, é melhor uma atividade sustentável do que uma atividade perfeita, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, por exemplo, no treino, né? Esse exemplo é sempre muito bom, né? Muito do bom, esporte, serve pra né? tudo, né? Serve pra tudo. Então, assim, não adianta você fazer um treino que é um treino pesadíssimo, um treino perfeito, é um treino assim que, nossa, qual que é o melhor treino do mundo? Tem muitos tipos de treino, mas o treino bom é o treino que funciona pra você. E qual é o treino que funciona? O treino que vai te dar uma constância, né? Então, vamos escrever. Legal, como é que a gente vai escrever? Não, vamos escrever então, tipo, 20 páginas por dia. Ah, a Júlia consegue escrever 20 páginas por dia, mas quem nunca escreve, talvez precise escrever uma página por dia, talvez meia folha por dia, né? Então isso é sustentável? Se isso vai te manter a longo prazo ali desenvolvendo aquilo, é ótimo. Então, no desenvolvimento da escrita, deve haver uma prática sustentável. Essa é a melhor, é aquela que te mantém constante. Porque a gente tem que lembrar que o sucesso, né, geralmente acontece pela constância. Constância e consistência naquilo que a gente faz, né? Exato. E não desistir, né? A gente vê tanta gente desistindo, às vezes, dos objetivos que tem, porque é difícil. É difícil mesmo. Eu acho que vencer um trauma é difícil. Você tem que olhar pra dentro de si. Vencer um medo é difícil, porque você se coloca numa situação de desconforto.
né? Até você romper essa barreira e você conseguir se colocar numa outra posição em que você vai mudar a sua autoimagem, começar a se reconstruir, como você falou muito bem no começo, é um processo. Esse processo dói, né? Tem dor. E tem uma outra coisa muito importante, que às vezes a gente olha algumas práticas como sendo um fim em si mesmo, e aí se torna chato. Por exemplo, quem tem medo de dirigir. Eu sempre falo para as pessoas que têm medo de dirigir que elas não têm que pensar que elas têm que dirigir. Elas não têm que aprender a lidar com o carro. Essas pessoas, elas têm que ir no mercado. Essas pessoas, elas têm que ir na igreja. Essas pessoas têm que levar o filho na escola. Essas pessoas têm que passear. Essas pessoas têm que pegar a estrada para viajar, para ir para praia, para viver coisas maravilhosas através do carro, não é? O inglês é a mesma coisa. As pessoas têm que aprender a falar inglês porque, cara, tem que ouvir pessoas, tem que conversar, oportunidades, tem que viajar, tem que, sei lá, fazer palestras em inglês. É isso, né? E às vezes a escrita é a mesma coisa. A pessoa, ela olha e ela cega. É cega. A pessoa olha para aquilo e aquilo, o foco naquilo se torna tão grande e tudo que a gente foca cresce, né? E aí a gente vê as nossas limitações na escrita e a gente começa a crescer e aquilo se torna um peso na nossa cabeça. Um peso. Porque o foco foi tão grande na perfeição da escrita que você esqueceu. Que aquilo é um meio pelo qual você realiza grandes coisas na sua vida. Então faz total diferença. Você vê a escrita como um meio para você realizar sonhos, né? Realizar sonhos, e não como uma obrigação de jeito nenhum. Excelente. Eu acho que isso é importante dizer porque às vezes a pessoa não tem essa clareza, sabe? Ela tá há muito tempo, às vezes, num platô, assim, profissional, por exemplo, né? E, assim, quer progredir, mas não tem clareza de que talvez a escrita seja um meio para isso. Então, às vezes, ela vai até procrastinando se aprofundar nisso porque ela acha que é periférico, né? Que não é tão importante. Dependendo da profissão, pode ser que não seja, mas normalmente eu digo que faz toda a diferença por toda a minha experiência profissional, não é porque eu sou redatora e revisora que eu tô falando aqui, não. É pela experiência que eu tenho em empresas em que eu vi pessoas sendo demitidas porque não escrevem bem, porque eu vi pessoas não recebendo a responsabilidade de se comunicar por e-mail, porque não produzem um texto, às vezes, repleto de problemas e tal, e como instituição isso não pode ser enviado dessa forma. Então, vi pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, ótimos profissionais, com várias competências, mas que, por não terem essa habilidade desenvolvida, perderam oportunidades. E essa clareza de entender que a escrita é um meio, e não é mais para você se retratar na escola, que você não era muito bom em português, agora deixa eu sentar aqui, deixa eu estudar oração, subordinado. Não é isso, né? Não é sobre isso. Eu acho que esse é o ponto. Se você realmente quer desenvolver, você tem que entender que a escrita é um meio para você fazer isso. Eu acho que essa clareza, ela é essencial. E tem uma coisa que eu vejo que as pessoas falham muito, os profissionais, assim, hoje em dia, que antigamente o cara era dentista e ele estudava odonto e ele estava lá no consultório. Fazia os cartõezinhos e distribuía os cartõezinhos, os amigos iam distribuindo, ia ajudando e tal. Psicologia é a mesma coisa. E eu faço mentoria com psicólogos, né, que estão iniciando, que querem crescer na carreira. E assim, eu vejo que eu saí lá de trás, né, onde eu tinha uma agenda vazia para uma agenda lotada de paciente. Cheguei a ter... varia muito as épocas, né, assim, mas já teve momentos que tive fila de espera para eu conseguir atender, agenda lotada de terapia. E eu falo pro pessoal que vem fazer mentoria comigo, às vezes a pessoa se forma, junta um conhecimento técnico da psicologia e monta um consultório, faz cartãozinho e espera os amigos indicarem. Só que a pessoa, ela não estuda sobre marketing, a pessoa, ela não sabe oratória, a pessoa, ela não sabe sobre investimentos, sobre finanças, sobre várias outras coisas que vão fazer com que ela tenha ali um sucesso em várias áreas ali do negócio dela. Então é necessário você se munir de vários talentos para você ter sucesso. Então, o engenheiro talvez ache que não precisa escrever bem. Cara, mas precisa, né? Às vezes um dentista acha que não precisa escrever bem, mas precisa. Então, todos nós precisamos nos comunicar bem, em qualquer área, em qualquer profissão. Tanto é que tem muita gente que não cresce no mercado. A gente não falou aqui, mas eu sou da área de RH também. Eu sou formado em RH e eu faço consultoria também, né, para empresas, né, de RH.
E eu vejo que muitos profissionais não crescem porque têm um conhecimento técnico apenas e não têm uma boa comunicação, não têm vínculos e não têm relacionamentos no trabalho. E são os relacionamentos que abrem portas. Só que quando a gente pensa em relacionamento, a gente está pensando em comunicação. E quando a gente está pensando em comunicação, a gente está pensando em comunicação verbal, comunicação corporal e comunicação escrita. Né? Então, esse conjunto de comunicação é o que vai ajudar você a se vincular, se vender e conseguir ter melhor posicionamento. Né? E como você mesmo falou em algum momento aqui, erros a gente comete. Até hoje, eu escrevo alguma coisa rápida no meu Instagram, algum post, algum texto rapidinho, que às vezes eu tô ali, às vezes até encostando o carro no trânsito para escrever alguma coisa, e aí depois passo umas horas, minha mãe manda uma mensagem: filho, você escreveu errado isso daqui. Nada como ter uma mãe de língua portuguesa. Exatamente, filho, corrigi lá que você mandou errado e tal. E às vezes tem erros que são tão bobinhos assim que eu nem corrijo, que eu falo, o pessoal vai entender que isso aqui foi na pressa, foi na corrida, é muito óbvio que foi um erro de digitação, né? Mas é assim, a gente, para crescer, a gente não pode ficar só no nosso quadrado, naquilo que a gente tem talento nato. A gente precisa desenvolver talentos em várias outras áreas, né? Eu me considero hoje muito realizado enquanto psicólogo, né? Cheguei assim, aonde eu queria, mas agora eu quero mais, né? Claro. Mas eu tô muito feliz, assim, com o rumo da minha carreira. Só que eu cheguei até aqui desenvolvendo várias esferas do meu ser, da minha personalidade, da minha pessoa. Né? Para eu conseguir hoje ter o posicionamento profissional que eu tenho. E a escrita é uma delas, a oratória é uma delas, né? E outros conhecimentos, como vendas, por exemplo. Quem diz que psicólogo precisa saber vender? Precisa. Com certeza. Precisa saber vender, sim, né? Então, é assim, pra gente se desenvolver em qualquer carreira, é assim. E a escrita faz parte disso, sem dúvida. Concordo plenamente, não tem nem o que adicionar aqui, porque vejo muita gente realmente técnica, assim, que, cara, o cara estuda aquele conteúdo e acha que aquilo é suficiente, aí ele vai pro mercado de trabalho, novo naquela profissão, e vê que não é suficiente, que ficar dependendo de indicação das pessoas, como você falou, não vai dar o retorno que ele espera, e é preciso se mover, e é preciso se vender, isso faz parte mesmo da nossa... da vida, né? Faz parte da vida e faz parte também de conquistar sucesso profissional. E eu acho assim, a gente falou sobre vários assuntos aqui, e eu queria falar sobre performance, tá? Performance. A gente tá falando sobre pessoas que têm medo e dificuldade de descrever, né? Tem uma trava e tal, tudo mais. Obviamente, isso prejudica a performance. O que seria a performance, assim, na minha perspectiva, né? A gente vai complementando aqui o assunto. A performance é a sua desenvoltura. É o quão bem você faz aquilo, né? Você acha que o quanto, vamos colocar dessa forma, o quanto a autoestima prejudica a sua performance? Por que eu tô falando isso? Vou explicar o contexto também. Porque vejo muita gente vindo falar comigo dizendo que tem muita dificuldade de aprender gramática, que tem dificuldade com a língua portuguesa, etc, etc, por isso que não escreve bem. Eu acho que isso faz parte, realmente o conhecimento faz parte. Mas eu acho que ele não é tudo. É por isso que eu falo tanto lá no Instagram que se você quer aprender bem, não compra um cursinho de gramática. Não é isso que vai te ajudar. Assim, vai até te ajudar, mas é pouco. Vai fazer ali 10% do trabalho do que deveria... 10% só, na minha opinião. Para escrever bem, são muitas outras competências envolvidas, né? Muitas outras. Só que, para você ter performance, você acha que a autoestima impacta nesse desenvolvimento? Sem dúvida, porque a autoestima tem a ver com autoconfiança. A autoconfiança é a confiança que você tem de que você pode desempenhar algo. Como que você vai desempenhar algo que você já sabe que você é fracassado naquilo? Como que você vai desempenhar algo sendo que você já tem a crença de que você não dá conta daquilo? Como que você vai desempenhar algo sendo que você tem um sentimento que não é convergente com aquela prática? E vamos lembrar, né, que a gente na psicologia tem muito claro que crenças geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Então, qual que é a crença que você tem a respeito do seu potencial? Essa crença vai gerar um sentimento de motivação ou desmotivação, um sentimento de ansiedade, um sentimento de medo ou um sentimento de empolgação, né? E esse sentimento vai gerar um comportamento de produtividade ou um comportamento de esquiva ou um comportamento de fuga.
Então, sempre é bom a gente ter esses 3 passos. Crenças geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, né? É verdade que alguns estudos mostram que mesmo quando você não tem crença ou não tem um sentimento favorável para algo, quando você começa a praticar aquilo, de alguma maneira o sentimento ele vai surgindo. É como se a atitude puxasse o sentimento, né? Mas a gente tem que considerar que conforme você vai fazendo, você também vai mudando suas crenças a respeito do quanto você pode ou não pode fazer aquilo. E é por isso que talvez o sentimento positivo vá surgindo, né? De se executar aquilo ou não. Então você vê que quando a gente pensa em performance, a gente tem que trabalhar com crença, como que eu acredito ser possível ou não ser possível realizar algo. Quando você trabalha, por exemplo, com times de vendas, você tem que colocar metas que sejam altas, mas que sejam possíveis de serem alcançadas. Porque coloca meta impossível toda hora, meta impossível, meta impossível, meta impossível, o time vai olhar e falar, cara, não, vai desmotivar. E aí vai cair a performance. Então, eu acho que quando a gente pensa em rendimento e em performance, a gente tem que pensar nisso. E tem uma outra coisa importantíssima aqui, que isso daqui não dá para deixar de falar, porque às vezes a gente se esquece, né, que a gente precisa fazer de algumas coisas não uma meta, mas um estilo de vida. Né? Voltando ao treino, né? Nosso principal exemplo, né? Eu tava conversando na academia esses dias com um senhor e ele falou assim pra mim, mas eu tô tentando, assim, vir mais e tal, mas demora os resultados e tudo, né? E se a gente para, a gente retrocede tudo. Aí eu falei pra ele o seguinte, por isso que você não tem que vir pra academia por causa de meta. Você tem que vir pra academia por causa de estilo de vida. Porque você demora pra conquistar meta. O estilo de vida, não. Você incorpora aquilo em você. Você incorpora aquilo no que é a vida. A sua vida é treinar. No caso, estudar escrita e se desenvolver nisso, cara, é cotidiano. É o castelo do conhecimento a gente constrói com tijolinhos diários ali, onde você vai colocando uma informação, vai construindo. E aí você faz disso um estilo de vida. Você, Júlia, você tem um estilo de vida que tem a ver com mergulhar no universo da escrita. E todos os dias, quando você vai no mercado, quando você lê uma embalagem, um rótulo, você tem um olhar para isso. Você fez da literatura, da língua portuguesa, da gramática, o seu estilo de vida. Então você não tem só metas com relação a isso. Isso é um estilo de vida. E eu acho que todo mundo que quer mergulhar nisso, que quer mergulhar não, né? Todo mundo que quer progredir, ter sucesso na vida de alguma forma e quer se comunicar melhor, tem que ter essa atenção, né? E vamos lembrar que nós estamos num país onde as pessoas não leem. E aí quando Exato. A gente fala também em performance da escrita, a gente tem que lembrar do nosso dinamismo de ideias. Como que está o dinamismo de ideias? A leitura, ela vai ajudar muito. As pessoas, muitas vezes, elas param e ficam assistindo Netflix, elas ficam assistindo vários streamings que entram na mente das pessoas sem que as pessoas reflitam sobre aquilo que está entrando. E as pessoas entram num processo preguiçoso de processamento cerebral. Quando você lê, você processa de uma maneira mais ativa. Quando você escuta, talvez quando você vê não uma série, um filme, né, que tem seu espaço, é super legal também tudo, mas quando você vê uma palestra que desenvolve ideias e que te provoca com alguns pensamentos e que você fica pensando, caramba, é verdade, será que é isso, que não é? Isso vai te dando um dinamismo cerebral, mental. E aí quando você vai transcrever isso pro papel, fica completamente diferente. A performance sua, com certeza, vai ser outra, né? Excelente. E você falou de streams, é uma coisa muito, muito séria, né? Tem uma frase de uma pessoa que eu sigo que ela fala, provavelmente porque ela viu de outra pessoa, mas ela fala assim, que a tela que você pega é a que você fica. Então, se você pega o celular, você vai ficar nele. Você vai ficar lá no Instagram, você vai ficar lá rolando Reels a tarde toda, a noite toda e... Cara, isso consome. Se a gente perceber, a gente gasta muito tempo com isso. O celular tem um controle, inclusive, de tempo que a gente gasta em cada aplicativo. Se a gente for olhar o tempo que a gente fica em rede social, é bem assustador, assim. Eu não fico tão assustada porque eu produzo conteúdo, né? Então, tô lá com essa finalidade. É trabalho, né? Exato. Na verdade, até produzo muito mais do que consumo, assim. Isso é uma coisa que podia até ser mais balanceada um pouco. Mas, assim... A galera, se você tá acostumado a pegar o Netflix, né? Chegar em casa, já sentar e pá, Netflix, cara, é isso, entendeu? Assim, você não tá se construindo em nada. Você tá, talvez, com uma rotina, um estilo de vida que tá te sobrecarregando tanto que você precisa de uma fuga da sua própria realidade, né? E você acaba indo pra algo que não pode te trazer tanto benefício. Teve um outro podcast que a gente gravou aqui, né? Sobre leitura como um hiperfoco, né? Existem pessoas que têm
que a gente falou no podcast sobre neurodivergência, né? E pessoas que são neurodivergentes, às vezes têm, dependendo da condição dela, ela tem um hiperfoco em algum assunto, alguma coisa, né? E essa pessoa que eu entrevistei tinha o hiperfoco em leitura. E a gente falou, pô, que bom que é nisso, né? Você poderia ter em personagens, em séries de televisão, etc. Mas o hiperfoco é na leitura. Eu acho que a gente pode até fugir da nossa própria realidade, descansar e relaxar e mudar a chave. Mas talvez a gente, com uma pequena mudança de perspectiva, a gente consiga mudar a tela que a gente pega. Entendeu? Aí fica uma frase aqui pra quem tá aí nos assistindo, que eu sempre digo isso nas palestras que eu faço por aí, já falei muitas vezes isso. Quando a gente se liberta do entretenimento inútil, o que é útil se torna entretenimento. Legal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, poxa vida, a gente sempre vai descansar na frente de uma tela. Eu já faz uns 20 anos que eu não assisto televisão. Já assisti alguns filmes de super-herói com os meus filhos, já assisti, assim, um mês, às vezes uma série ali com a minha esposa, alguma coisa do tipo. Mas é mínimo a quantidade de televisão. TV aberta, assim, é praticamente zero há 20 anos, né? E eu vejo que eu comecei essa minha filosofia, essa minha prática, quando eu comecei a estudar violino. Legal. Porque aí eu comecei a pensar o seguinte, ou eu trabalhava o dia inteiro, saía de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, cansado, pegava ônibus lotado, trem, trabalhava o dia inteiro como office boy, andava o dia inteiro, depois 6 horas da tarde ia lá pegar o trem para ir para a faculdade, ficava na faculdade até 10 da noite, chegava em casa era quase 11 horas, e aí eu pensava, ou eu quero aprender a tocar violino, ou eu assisto televisão no domingo, ou quando eu chego da faculdade, ou eu pego aqueles 20 minutinhos antes de dormir e vou tentar estudar um pouquinho. Ou no domingo, em vez de ficar assistindo televisão, eu vou pegar o violino e vou ficar 3, 4 horas tocando. E foi assim. E há mais de 15 anos já que eu toco violino e faço palestras, levo o violino, toco muitas vezes, né? Andei até ultimamente gravando algumas músicas em estúdio. E isso só foi possível porque eu abandonei a televisão. Então, o entretenimento inútil, ele até tem o seu espaço. A gente precisa, às vezes, relaxar. Só que eu prefiro usar o meu tempo de entretenimento com coisas que vão agregar valor para mim. Então, as pessoas gostam de assistir jogo de futebol. Quanto tempo dura um jogo de futebol? 90 minutos. Agora você imagina você jogando futebol 90 minutos. O que é melhor? Você assistir as outras pessoas ganhando milhões ou você praticar um esporte que vai abaixar seu colesterol, melhorar seu coração, entendeu? Vai transformar você. Então, a gente precisa entender que tem muita gente ganhando milhões através da sua audiência, tanto nas redes sociais, quanto na televisão, quanto nos streamings e qualquer outra coisa, enquanto o seu corpo está sofrendo, enquanto a sua mente está sofrendo, né? Então, lembre-se sempre, quando as pessoas se libertam do entretenimento inútil, parece que não tem outra coisa para fazer. E aí você começa, então, a encontrar prazer naquilo que é útil. A minha esposa eu acho incrível, é incrível. Ela fala assim, nossa, eu tô acabada, nossa, eu tô cansada, nossa, eu preciso deitar, nossa, eu preciso dormir. Aí a gente vai pra cama, aí eu vejo aquela luzinha. Quando eu vejo, ela tá lá com o Kindle dela, lendo livro. Eu falo, ué, mas não tava cansada? Aí ela fala assim, não, mas eu alivio muito, eu desestresso muito quando eu tô lendo, né? Então eu acho super legal, é uma coisa que eu não cheguei nesse nível. Não pra isso, pra outras coisas sim, né? Mas é muito legal isso. Então a gente fazer do nosso entretenimento sempre algo que agrega valor, sempre algo que seja útil. Não é porque é entretenimento que tem que ser inútil. A gente pode aproveitar o tempo com entretenimentos úteis pra gente. Pois é, e o tempo é um ativo que não volta, né? Assim, a gente às vezes não dimensiona muito bem a vida, porque é difícil pensar sobre a vida, muitas vezes exige que a gente faça algumas mudanças. Mas é no tempo que a gente se desenvolve. E se o tempo livre que a gente tem, que a gente não tá trabalhando, que a gente não tá com os filhos, que a gente não tá, né, fazendo o mínimo da obrigação para sobreviver, e para fazer as coisas ao nosso redor funcionarem, se a gente não pega o tempo que sobra para se desenvolver, nunca vai acontecer. Isso, assim, eu já percebi na minha vida por várias fases que eu tive claramente, né? Então, houve fases em que eu queria ler mais, né? E, pô, vou na livraria e tal, adoro esse ambiente, adoro os livros que tem lá e tal. E aí, eu fiz uma promessa pra mim, eu falei, cara, eu não vou mais comprar livro, porque eu não tô lendo os que eu tenho, entendeu? Tipo, já comprei uns 10 e que eu nem comecei, velho. Por que eu não fiz isso? Porque no tempo livre que eu tenho, eu tô fazendo outra coisa. Se eu não enfiar
na minha rotina esse negócio, não vai acontecer, entendeu? Não é natural. Não vai acontecer numa noite, se eu tô acostumada a assistir Netflix toda noite, de eu falar, não, hoje eu não vou assistir Netflix porque me deu vontade de ler. Não vai acontecer, é muito difícil, né? Eu acho que é o poder da decisão nesse caso, e mudar é sempre muito desafiador, né? Eu acho que aí entra um paralelo da alimentação, que foi uma coisa que eu vivi na minha vida. De 2 anos pra cá, eu mudei muito a minha alimentação, né? E ao longo da vida, eu já tive longos períodos em que eu fui vegetariana. E pretendo voltar a ser agora, a partir do ano que vem. Mas é bem interessante, porque quando você fala pras pessoas assim, vou parar de comer carne, as pessoas perguntam, e você vai comer o quê? Tipo assim, ela não pensa que tem outras coisas pra comer. Porque essa possibilidade nem se abriu pra ela, porque ela tá tão acostumada a comer a mesma coisa, que quando você tira aquilo, é como se não existisse mais nada. Mas, na verdade, é aí que as possibilidades se abrem. Então, eu acho que é interessante essa questão do entretenimento, do tempo que a gente passa na frente das telas, enfim, da forma como a gente gasta o tempo. Experimente tirar e colocar outra coisa. É difícil pra caramba. No começo você fica, ai meu Deus do céu, não é legal. Uma crise existencial, né? Quem sou eu, né? Exatamente. Quem sou eu? Isso que você tá falando, eu vejo muito com os meus filhos. A gente tem horário pra eles assistirem televisão e a gente dá 1h30 de televisão pra cada um. É claro que um acaba assistindo o programa do outro, né? Um tem 9 anos, outro tem 4. Então, às vezes, acaba assistindo o programa do outro, então acaba dobrando um pouquinho aquela hora deles, né? Mas, tudo bem. Aí a gente começou a ver que mesmo assim, tava muito tempo de televisão, 1h30 pra cada um, cara, quase 3 horas, tava muito por dia. E aí a gente começou a tirar 2 dias. Aí, sábado eles já não assistem muito, né? Aí a gente pediu pra eles escolherem qual é o dia que vocês querem tirar a televisão. Ah, mas vai tirar a televisão? Não, o que eu vou fazer? Não existe isso, não sei o que lá. E é impressionante, né? Como as crianças, elas são tipo, assim, advogados, assim, né? São impressionantes, nascem com essa habilidade, elas nascem advogados, assim, é uma argumentação, assim, impressionante, né? E aí eles estavam lá argumentando, aí, tá bom, então segunda-feira e sexta-feira não tem televisão. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que no começo eles ficavam meio, que chato, o que a gente vai fazer e tudo. E hoje eu vejo como eles são mais amigos, mais parceiros. Nos dias que eles não assistem televisão, eles brincam mais juntos com os carrinhos, eles inventam com papel, com rolo de papelão, assim, algumas brincadeiras e tudo. E hoje eu percebo que eles estão mais parceiros, brincando mais juntos, porque a gente tirou esses 2 dias de televisão, né? Então, mais um motivo, né? Mais um exemplo de como a gente, às vezes, é viciado naquilo que é tóxico. Nós somos viciados no que é tóxico. Exato. E, às vezes, a gente não abre espaço, né? Para desenvolver talentos, potencialidades e ferramentas que são úteis para o nosso crescimento. Como, por exemplo, a escrita, que nós estamos tanto falando aqui dela, né? Que é muito importante. Exato. Eu acho que a questão é a gente realmente tirar... E não precisa ser, assim, uma mudança radical de estilo de vida, sabe? Isso eu também converso com a minha audiência, assim. Tipo, pare de querer fazer grandes mudanças. Não invente de começar a colocar uma meta de ler 70 páginas por dia, porque não vai rolar. Não rola pra mim, não vai rolar pra você. É aquele conceito dos hábitos atômicos, né? É aquele conceito assim, por exemplo, se você beber todos os dias 1 copo a mais de água do que você já bebe, talvez você fique um pouquinho mais disposto. Ficando um pouquinho mais disposto, talvez você consiga trabalhar um pouquinho mais. Trabalhando um pouquinho mais, quem sabe você consiga ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Ganhando um pouquinho mais de dinheiro, você consegue, quem sabe, fazer uma viagem melhorzinha com a sua família, com seus filhos. Melhorando assim o relacionamento entre vocês e assim... aumentando muito mais a felicidade da família. Por quê? Por causa de 1 copo, ou 1 litro de água a mais, ou quem sabe 2 litros de água a mais por dia. Então, são hábitos que geram, assim, uma cadeia de outros acontecimentos. Lembre-se, como eu já disse aqui, uma atitude muda uma história. Então, às vezes, o fato de você simplesmente mudar um pequeno hábito vai abrir espaço para outras atividades, outras situações. É como se você jogasse uma pedra na água. Você vê aquelas ondinhas reverberando, né? E na vida é assim. Se você vai ler, por exemplo, vou ler, 10 páginas por dia. Vou ler 2 páginas por dia. Começa assim. O assunto talvez fique tão interessante que no dia seguinte você não quer. Você quer terminar o assunto, você quer terminar a história, você quer terminar o capítulo.
E eu sempre, quando pego um livro para ler, eu sempre leio por capítulos, né? Eu gosto de terminar sempre os capítulos. Então, é um hábito, assim, às vezes é uma atitude que vai fazer toda a diferença, né? E a gente tem esse conceito, né, de hábitos atômicos. São os resultados, assim, atômicos que a gente vê em pequenas atitudes. É quase um efeito borboleta, assim, né? Uma coisinha pequena que causa uma mudança gigantesca, né? Tinha um tempo que eu não lia... Assim, quando eu era adolescente, eu lia muito romance adolescente, assim, e tal, né? E aí depois amadureci, cresci, mudei meus gostos literários, né? Mas há um tempo eu resolvi comprar alguns livros de autores brasileiros, né? Romancistas, assim, pra... Enfim, entrar nesse universo novo, ver o que estão criando, principalmente livros adaptados para o cinema, porque tem poucos livros de escritores brasileiros que são adaptados para o cinema, né? Então, eu queria ler alguns desses livros com essa visão. Tipo, cara, como essa pessoa construiu essa história de forma que seja tão atrativa para o cinema, né? Mas um olhar técnico mesmo. Só que, assim, tô numa fase da vida que a minha paciência tava pequena, assim, pra esse tipo de literatura. Outra fase. E aí, depois do almoço, né, geralmente eu e meu marido, a gente almoça juntos e tal, e tem um tempo de descanso, às vezes a gente assiste umas séries, a gente conversa, faz coisas diferentes. Eu falei, agora, sempre, né, que a gente, depois de almoçar, eu vou pegar o livro e vou ler um pouco. Aí comecei a ler, falei assim, tá, mais ou menos, não gostei tanto do personagem, tal. Comecei a ler, todo dia. E aí, cara, assim, ó, uma semana depois, eu tava de um jeito que eu tava tendo que me policiar pra parar de ler, entendeu? Que o negócio tava... Eu queria ler só um pouquinho pra poder progredindo, ter esse compromisso pra terminar, né? De ler o livro com essa visão. E eu tava assim, Moro, eu preciso trabalhar, velho. Eu não consigo, porque eu não quero largar esse negócio. Eu quero saber onde isso vai acabar. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que dar a chance para os hábitos se desenvolverem. A gente não vai começar gostando. Mas depois de começar, existe grande chance de a gente gostar, né? E pra gente começar, talvez a gente precise de uma meta. Né? As metas, elas não são, talvez, suficientes para te manter no jogo, muitas vezes, né? Mas elas podem ser, talvez, e vale a pena complementar isso, mas elas podem ser, de repente, algum gatilho para você desenvolver esse estilo de vida, né? Começar com pequenas metas. E vale colocar aqui, e fica isso daqui como uma frase, assim, para você carregar no teu coração. Nenhum propósito egoísta satisfaz a alma. Então, se você quer começar a escrever um livro, se você quer aprimorar sua escrita, lembre-se de que você está utilizando isso como uma ferramenta para se comunicar com as pessoas. E eu acho que você tem que ter bem claro dentro de você qual que é a transformação que você quer fazer na vida das pessoas. Qual que é a transformação que você quer fazer no mundo. A Júlia faz o trabalho que ela faz porque ela quer fazer uma transformação, né, Júlia, na vida das pessoas, para que as pessoas sejam mais livres, para que as pessoas elas consigam escrever, se expressar, tenham progresso, sejam vitoriosas, tenham sucesso nas mais diversas áreas da vida. Então, o que motiva a mim, o que motiva a Júlia a fazer esses trabalhos? Eu sou psicólogo porque eu tenho como meta de vida ajudar as pessoas, né, a serem livres de suas prisões mentais. E hoje eu tô aqui, eu não saio de casa para cumprir agenda de empresa, de televisão, de podcast, de nada. Eu saio de casa sempre para fazer um trabalho que visa libertar pessoas das prisões mentais. E é isso que eu tô fazendo aqui hoje. E a Júlia tá aqui com o mesmo propósito, te ajudando hoje a desenvolver uma área da sua vida que pode ser determinante para o seu progresso, para o seu sucesso e para a sua felicidade. Quando você pega a sua intenção de escrita, a intenção de você escrever um livro, um texto, um conto, um artigo ou alguma coisa assim, coloque sempre na tua cabeça que você está fazendo aquilo para comunicar ao mundo uma mensagem. E essa mensagem talvez seja aquilo que você tem de mais importante na sua essência, aquilo que você tem de mais importante, que é aquele legado que você quer deixar para o mundo. E você faz isso através da escrita. O meu livro, por exemplo, ele praticamente um filho, ele tem o meu DNA. As pessoas, talvez, ao lerem, talvez elas não vão conseguir entender todo o histórico que está por trás de cada afirmação, de cada frase, de cada coisa. Embora a ideia que se constrói, por si só, ela já comunica a mensagem que eu quero transmitir. Mas dentro do meu inconsciente, do meu inconsciente não, né? Dentro do meu consciente, da minha mente, eu sei o que motivou cada uma daquelas situações que eu coloco no meu livro.
Por quê? Porque tem o meu DNA ali, tem a minha história, é a minha essência, é um filho aquele livro pra mim. E aí é aquilo que eu encontrei de talvez mais precioso na minha vida, que eu quero deixar isso como um legado. Se eu morrer, eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de encontrar aquilo que eu encontrei. E eu faço isso através do quê? Da escrita. Escrevendo um livro, né? Então eu acho que a gente tem que ter sempre, sempre muito claro para que eu estou neste mundo. E a partir disso, a gente começa a desenvolver as habilidades para conseguir cumprir essa missão e esse propósito que a gente tem na Terra. Acho isso muito legal, Evandro. E tem alguns fatos, né, sobre mim que eu nunca compartilhei com a minha audiência, com quem me acompanha. Que honra eu aqui. Pois é, né? Honra você vê, só com psicólogo, né, que a gente se abre desse tanto. Mas, assim, eu sempre gostei de escrever, né, na minha vida, assim, fez muita diferença pra mim. Já falei sobre isso em alguns outros episódios. Como a escrita era algo que me dava prazer. E acabei me descobrindo na revisão de textos. Também já contei essa história quando a gente falou sobre escrita criativa num outro episódio aqui. Me descobri revisora de textos muito jovem, quando eu revisei o meu próprio texto pela primeira vez, né? Um livro que eu escrevi dos 13 para os 14 anos. Quando chegou lá nos 14, depois de escrever o livro todo, eu voltei e reli e vi que tava tipo uma porcaria. Eu falei, meu Deus, é muito ruim isso que eu escrevi, né? E comecei a revisar esse meu próprio livro e ali eu descobri que, tipo, era um trabalho muito legal de se fazer, porque a gente transformava algo, né? Bom, acabei escolhendo minha profissão muito pelo gosto, pelo que eu chamo de vocação, mas foi uma coisa que foi desenvolvida com muito trabalho, não é bem uma vocação, não, que, né, não recebi nenhum dom especial, não. É simplesmente muita dedicação, né? Muito trabalho, tendo feedbacks positivos, você se sente estimulado, mas não sou melhor do que ninguém, tenho total consciência disso, né? E aí, o que acontece? Depois de me tornar revisora de textos, eu comecei a revisar textos das pessoas e o feedback que eu dava pra elas era transformador. Tipo, elas falavam assim, cara, ninguém nunca me falou isso, ninguém fez um comentário como esse, ninguém nunca mexeu no meu texto desse jeito que você mexeu. Você não tem noção de como eu aprendi com a sua revisão. Eu nunca mais vou escrever da mesma forma depois que eu vi o trabalho que você faz. E ali eu vi que, nossa, não existe nada mais legal do que isso, cara, do que ajudar uma pessoa a desenvolver algo, a entregar um produto bom, entendeu? Que ela fique satisfeita com aquilo e que ela consiga comunicar a mensagem dela e que faça diferença isso para as pessoas. E de tanto fazer esse trabalho de revisão, né, para outras pessoas e tal, e dar esse feedback, dar consultoria, fazer análise literária de livros e dar feedback para autores e tal, tão legal que eu falei, cara, eu tenho que tornar isso mais democrático. Porque se eu só pego, né, tenho clientes ali, pessoas que vêm até mim, que demandam um serviço que eu levo semanas para fazer, para dar um feedback e tal, o número de pessoas que eu alcanço é muito limitado. E eu consigo transformar uma parcela pequena de pessoas por meio de um trabalho indireto. A pessoa pede um serviço para mim, com o feedback que eu dou, ela acaba sendo beneficiada. Então, por isso eu decidi criar meu curso, né? Porque no meu curso, eu pego todo o método que eu aplico com base em, né, na experiência que eu tenho com os meus alunos e com as pessoas que chegaram até mim em algum momento. E eu arrumei aquele negócio, sistematizei, entreguei para as pessoas e hoje isso é uma coisa democrática, né? E isso, para que isso acontecesse, eu precisei desenvolver outras habilidades, né? Eu acho que isso que é o interessante, né? Você estava falando sobre a escrita como um meio, né? Para você conseguir colocar sua mensagem no mundo. Eu, para conseguir colocar minha mensagem no mundo, tive que desenvolver algumas habilidades que estão fora da minha zona de conforto, né? Isso aqui tá fora da minha zona de conforto. A princípio, isso é fora da minha zona. Gosto de falar, tô à vontade aqui. Mas não, é muito mais confortável para mim estar atrás de um computador e escrever. Nossa, muito mais. Demanda muito menos energia, né? Para mim, do que estar no podcast, do que produzir conteúdo, do que aparecer nos stories, do que fazer post e tal. Mas essa foi a forma que eu achei de alcançar mais pessoas. Então, assim, é isso. É o preço que tem que se pagar para você mudar a vida de alguém? Então, é sobre isso. Eu posto lá todo dia, não é porque eu tenho qualquer vaidade de receber curtida, comentário. Não, é porque eu espero que alguma coisa que eu estou escrevendo ou postando, né, algum trecho de um podcast como esse, toque a vida de alguém. Porque eu já fui tocada com coisas simples assim, com post de Instagram, com uma fala muito pontual de uma pessoa. E, nossa, quem me dera eu ser esse caminho, entendeu? Para alguém que tá sofrendo. Porque, só um comentáriozinho, porque tem pessoas, Evandro, interessante, você recebe dores reais de pessoas, por você ser psicóloga, as pessoas chegam com
com dores pra você, né? E pra mim as pessoas também chegam com dores, pessoas chorando. Já recebi pessoas chorando, falando: Júlia, eu não consigo. Eu terminei a minha pós-graduação, falta só o TCC, eu não consigo entregar. E eu não consigo escrever, pessoas com dores reais, sabe? Eu tenho tenho todo o conhecimento pra poder ajudar essa pessoa a superar isso. Então, o que eu tiver que fazer pra viabilizar que essa pessoa conquiste o que ela deseja, eu tô disposta a fazer. É importante, né, assim, porque as pessoas, às vezes a gente olha alguém que traz uma dor dessa, e às vezes outras pessoas olham e falam: nossa, mas não é possível, assim, que a pessoa tá, tipo, fazendo uma tempestade num copo d'água, né? Mas a gente tem que lembrar que toda dor tem que ser respeitada. Cada um tem suas limitações, né? Sua história, né? Exatamente. E aí, essa é a questão, história. A gente tem que lembrar que a nossa história, ela é única. E às vezes eu vejo que muita gente não escreve um livro, não desenvolve assim a sua comunicação escrita, porque acham que nunca ninguém vai se interessar por ler aquilo. E, cara, tem público pra tudo nesse mundo. Tem público pra tudo. E quando eu digo isso, eu não tô falando assim que tem qualquer público pra você, tem qualquer um pra você, né, tipo, uma pessoa sem importância que, né, vai aproveitar o que você tá escrevendo. Não. Às vezes, o pouco que você escreve, aquilo que você compartilha, alcança o coração de uma pessoa extremamente destacada na sociedade. Às vezes, é uma pessoa de altíssima importância que vai se identificar com a tua história. E como eu disse, né, para você propagar as suas ideias, você não precisa escrever um livro de 700, 500 páginas, você pode escrever um conto de 20 páginas. Minha esposa escreveu um dia desses um conto de Natal, 20 páginas, né? Legal. Então, e pôs na Amazon lá, tá disponível. Então, você vê, né? Até deixa eu falar, o nome da minha esposa é Suzy Lyre, tá? Porque eu tô falando tanto o nome dela aqui, né? Quem quiser digitar no Google lá, Suzy Lyre, tem o primeiro livro dela, que é o Purim, Entre a Vida e a Morte, e o segundo livro, que é o Emuná. São livros de ficção bíblica, né? Legal demais. Então, quem quiser procura lá, Suzy Lyre, S-U-Z-Y, o nome dela. Então, a gente vê que, às vezes eu encontro algumas pessoas que têm uma história muito bonita de vida, de superação. E eu sempre pergunto: e aí, quando é que você vai escrever seu livro? Né? A pessoa: o quê? Eu escrever livro? Tudo. Eu falei: cara, outras pessoas precisam ouvir isso, outras pessoas precisam saber dessa tua história. O meu livro, a dedicatória que eu coloco é para os meus filhos. Eu quero que, quando eu morrer, eu quero que os meus filhos tenham o meu livro como uma carta para eles. Eu escrevi no meu livro aquilo que eu tenho de mais precioso, mais importante na minha vida. E eu quero que meus livros toquem em primeiro lugar o coração dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos vivam aquilo que eu escrevi. Porque o meu livro, ele vai, né, assim que for publicado, ele vai tratar sobre... um paralelo que eu faço entre a proposta de libertação da psicologia, porque a psicologia ela traz uma proposta de libertação, e a Bíblia também traz uma proposta de libertação, o Evangelho traz, né? E aí eu faço um paralelo mostrando aonde que essas duas áreas do conhecimento se dão as mãos. Que legal. E aí o título do meu livro vai se chamar Preciosa Liberdade. Então, eu quero que os meus filhos tenham um espírito livre, um coração livre. Eu quero que até na postura física deles seja transmitida essa liberdade de espírito e de coração, né? E eu trabalho para que eles vivam isso, né? E eu vejo que é um legado que eu tô deixando. Agora, se eu quero isso para os meus filhos, que meus filhos peguem esse livro e abracem e vivam esse meu livro, que dirá outras pessoas também que possam se beneficiar. E mesmo eu morrendo, o meu livro ele vai reverberar por gerações e talvez, né, por muitas gerações, né? Quantos livros a gente tem hoje escritos, né, que foram escritos há 1000 anos atrás, mais de 1000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, lá dos filósofos lá da Grécia, 300 anos antes de Cristo, e até hoje a gente tem contato com a ideia dessas pessoas. Exato. Então, olha só, é o seu legado para o mundo, e todo mundo tem uma história, todo mundo. Pode ser uma senhora, uma dona de casa, alguém que criou 6 filhos, alguém que criou 12 filhos, alguém que quer contar a história de como foi essa luta de casa, de criar filhos. E eu tenho certeza absoluta que uma mãe hoje de 25 anos pode pegar um livro desse e ver a história de uma senhora de superação que criou 12 filhos, que talvez criou 12 filhos com um marido alcoólatra, talvez, né? Um marido que não parava em casa, que ficava viajando, mas a mulher que conseguiu ali. E aí um livro desse para na mão de uma jovem de 25 anos e vê hoje, nos dias de hoje, lê um livro desse e pensa: cara, nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Os problemas que eu enfrento na minha
maternidade são problemas parecidos com os dela. E talvez nem tão grandes quanto desta autora aqui deste livro. E eu posso superar isso. Se ela superou, eu também posso. Olha só o que ela fez. Olha só como ela deu conta. Entende? E às vezes a gente pode olhar e falar, mas é uma senhora, uma dona de casa, né? Ficou o tempo todo ali, cozinhando, lavando roupa. O que ela vai contribuir? Ela pode transformar uma vida de uma jovem que tá pensando, quem sabe, em abandonar o filho. Entende? Cara, é muito profundo. Isso daqui é maravilhoso. Os efeitos disso é imensurável. É imensurável. Né? E eu já trabalhei durante 4 anos vendendo livros, né? Eu fazia palestras e ao final das palestras vendia livros. Livros de autores que falavam sobre saúde e tal. E eu me lembro que um dos conceitos que a gente tinha, na equipe que a gente tinha, né, de palestrantes, era o seguinte: a palestra que eu faço, os funcionários daquela empresa eles vão ouvir. Só que quem está dentro de casa, a família desses funcionários não vai ouvir minha palestra. E tá cheio de coisa que eu tô falando na palestra que esses funcionários queriam levar para casa. E através dos livros, os livros chegam aonde eu não chego. E hoje, quando eu penso assim, por exemplo, na propagação da minha mensagem, né, de ajudar as pessoas a serem livres através da psicologia, e eu como cristão também, através do evangelho, da Bíblia, eu fico pensando, cara, tem pessoas que nunca vão acessar o meu Instagram, tem pessoas que nunca vão acessar meu YouTube, por mais ilógico que isso possa parecer nos dias de hoje, mas tem pessoas que só vão conhecer essa mensagem através do meu livro. E talvez o livro seja um presente excelente que você pode dar para alguém. E alguém que está passando por um problema, não é tão legal você chegar para a pessoa e falar, você está passando por um problema? Acessa o podcast aqui da Júlia, acessa o podcast aqui do Evandro, acessa... Às vezes você não faz isso, mas às vezes você pega um livro que você compra na livraria, você faz uma dedicatória e entrega como um presente para a pessoa e diz para a pessoa, tá aqui um livro, esse livro aqui é para esse momento que você está vivendo, eu já li esse livro, gosto desse autor aqui e quero que esse livro faça diferença na tua vida como fez na minha vida. Né? Então isso é maravilhoso. Só que se eu nunca tivesse parado para escrever esse livro, esses efeitos, esses resultados nunca aconteceriam na vida das pessoas, né? Cara, eu concordo, assim, 100%. Além de tudo isso que eu faço, né, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei e ainda trabalho como ghostwriter, né? Que ghostwriter é escritor fantasma. É a pessoa que sente que não tem habilidade para escrever, ela contrata uma pessoa para escrever para ela, né? Inclusive, estou escrevendo um livro como ghostwriter nesse momento. Só que é um livro que tem um conceito diferente, assim, não é só porque a pessoa acha que não consegue, não. É porque tem um conceito bem diferenciado que precisaria de um olhar técnico pra conseguir construir. Mas, assim, todo mundo tem uma história pra contar, cara. Eu sempre bato nessa tecla. Tem pessoas da própria família que viveram situações, assim, de superação tão grandes que eu falo... Ué, mas quando você morrer, isso vai depender o quê? Do seu filho contar as partes que ele prestou atenção? Sua história vai se perder? Toda a sua vida, você viveu, 90 anos, você fez coisas absurdas, entendeu? Você saiu lá do meio do mato, não tinha recurso nenhum, sabe? Viajava 3 dias a cavalo, hoje você tem filho médico e vive num contexto totalmente diferente, ninguém vai saber disso, sabe? Seus tataranetos não vão ter isso, seu bisneto não vai conhecer a sua história. Então, assim... Concordo 100%. A gente sempre tem uma fatia da nossa história pra compartilhar com alguém que vai mudar a realidade de alguém. E tem uma coisa que até de pensar aqui já me emociona em falar, né? Uma das coisas que eu tenho medo na vida é de esquecer das histórias que meu avô contava. Entende? Então isso é muito profundo, isso é muito forte. Cara, minha avó, ela vai fazer em dezembro agora 89 anos. E eu cresci com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, que são vivos até hoje, mas o meu avô, falecido. Né? E minha avó, até hoje, eu pergunto algumas coisas, ela conta histórias, né? Tem histórias que eu já ouvi muitas vezes, que ela acha que nunca contou pra mim, mas já contou muitas vezes, né? Então, perder esse patrimônio, assim, né? Dessas histórias que eu ouvia dos meus avós, cara, é muito, muito trágico isso, é muito triste, né? E eu quero que os meus filhos saibam disso, como que eu vou contar pros meus filhos, né? Talvez daqui um tempo eu já não lembre mais. Então, poxa, se meu avô pudesse ter escrito um livro, e às vezes acontece, mesmo que você não queira escrever sobre você, você pode fazer um trabalho na sua família, de coletar informações da sua família, de fazer uma entrevista com a sua avó, né? Fazer uma entrevista com o seu avô, de produzir um material para deixar depois para toda a família. E talvez você pense o seguinte, nossa, mas quem que vai ler isso, tudo? Cara, sua família, os seus netos, né? Então, às vezes a gente pensa em livros só como uma questão assim de tipo best-seller, não vou fazer porque meu livro nunca vai ser um best-seller. Cara, que seja um best-seller para sua família,
família, né? Que isso tenha valor. Valor é diferente de preço, né? Então, que tenha valor para sua família. Já é um começo, né? Não precisa ser um livro de 700 páginas sobre o seu avô, sobre a história, sobre a vida, mas pode ser uma história ali de 50 páginas, 80 páginas. Tem muita coisa legal, muita história, né? Demais. Eu acho que isso é herança, né? Isso é herança. Herança, pra boa mim, palavra. você morrer sem estar com a vida financeira organizada, é meio forte isso que eu vou dizer, mas é meio como eu acredito, assim. Você morrer sem ter sua vida financeira organizada é meio irresponsável, né? Porque você vai deixar um problema pras pessoas, enfim, elas vão resolver. Mas é péssimo, né? Você morrer sem deixar a sua história organizada, sabe? Às vezes eu pego a minha avó, eu não conheci nenhum dos meus avós, né? E às vezes eu pego uma das minhas avós, com quem eu tenho menos contato, e eu fico... Ô, vó, como é que era o meu avô? Ele era político, né? Ele era de qual partido? Ele defendia o quê em Minas Gerais? Ele que fez isso? Então, assim, às vezes eu fico... Anoto no bloco de notas e tal. Porque, né, quando ela falecer, eu não quero ter perdido isso, assim. Eu não conheci meu avô, mas não vou saber nem quem ele foi, entendeu? Mas você falou uma coisa muito interessante que na mente do empreendedor aqui já começa a pipocar algumas coisas, né? Porque durante um tempo eu fiz só terapia online com os meus pacientes. E aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu morrer, tipo, acabou o psicólogo foi embora e a renda para minha família. E aí eu comecei a pensar, não, eu preciso gerar um produto. Esse produto ele tem que ser vendido. E aí, mesmo se eu não estiver aqui, esse produto vai ser vendido e vai reverter em lucro para os meus filhos, para minha esposa. E foi um dos motivos pelo qual eu também quis escrever um livro, para materializar um produto. Se um dia eu morrer, a minha esposa pode ganhar dinheiro com o meu livro, né? Assim como ela tem os livros dela e eu posso fazer uma poupança se um dia acontecer algo com ela, vendo os livros dela, continuo vendendo e com esse valor faço uma poupança para o futuro dos meus filhos também. Então, olha só, você está desempregado e aí você está reclamando porque você não tem emprego, cara, você pode começar a gerar um produto, você vai gerar um produto de valor social e vai entregar isso para a sociedade. Isso vai ser revertido para você em forma de remuneração financeira, né? Então, olha aí, acabou com o problema de desemprego do Brasil. Então, acabou, resolveu. Resolveu o problema de desemprego do Brasil, todo mundo escritor agora. Nem é o tópico exatamente, mas a profissão de ghostwriter, né, que você fazer esse papel de escrever livros para outras pessoas, por exemplo, é muito valorizada, porque pouca gente sabe escrever, pouca gente sabe conduzir uma entrevista e sabe entregar um produto muito legal no final, né? Então, faça o meu curso, Bastidores do Texto, porque lá você vai aprender a escrever direito. E quem sabe isso pode virar até uma profissão para você, né? Exatamente. Cara, olha só, a gente falando sobre essa questão das travas e medos e tal, vamos voltar um pouquinho, porque eu queria falar de procrastinação e autossabotagem. Eu me considero uma pessoa procrastinadora, Evandro, eu vou dizendo pra você que é um fato, cara. Eu tenho um negócio assim de deixar tudo pra última hora, talvez por um perfeccionismo que eu tenha. Eu sou uma pessoa constante no que eu faço e tal. Aproveitando aqui para me consultar, né? Sou uma pessoa constante no que eu faço, mas eu me considero procrastinadora. Quando eu tenho um projeto grande para desenvolver, uma coisa que eu considero cara, né? Eu vou procrastinando. Vou fazendo outras coisas importantes, diversas, né? Porque eu tenho muita coisa para fazer, a atividade não vai faltar. Mas às vezes deixo para a última hora. E eu acho que a procrastinação é uma autossabotagem, né? Queria saber o que você pensa sobre procrastinação e se você tem alguma dica aí para os procrastinadores como eu, né? A grande questão da procrastinação tem que ser diferenciada de procrastinação de preguiça, né? Porque tem pessoas que fazem muitas coisas e procrastinam algumas. Tem pessoas que não fazem nada e procrastinam tudo, né? Então, aí é outro nível. É outra história, né? Então você é uma pessoa que faz muita coisa. E aí você vai procrastinando algumas coisas que talvez possa não ser tão urgente, tão importante. Uma grande questão, quando a gente pensa em procrastinação, duas coisas que eu acho fundamental. Primeiro, é a associação que a gente faz daquela atividade com o resultado. Então, a gente precisa associar aquela atividade com um resultado bom e prazeroso. Porque aí a gente coloca um significado mais útil para aquilo. E aí a gente vai conseguir ter uma motivação maior para desempenhar aquela tarefa. E uma outra coisa que acontece é a negociação que a gente fica fazendo com a gente. É a negociação. Então, tem coisas que a gente não pode pensar muito. A gente tem que pegar e fazer. Ou a melhor forma de lidar com o problema, qual que é? Resolvendo. Não tem outra forma melhor. Problemas, eles têm que ser resolvidos, né? Tem problemas, tudo bem, a gente não está ao nosso alcance resolver, mas a gente precisa resolver. Então, eu acho que essa associação é algo importante
E também, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, do meu trabalho. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, que é relatório de atendimento. Além disso ser obrigatório pelo Conselho de Psicologia, isso é uma coisa que protege tanto o terapeuta quanto o paciente, tá? Então eu tenho que fazer um relatório. Mas eu odeio isso, de tudo que eu faço na minha existência. Fazer relatório de atendimento, porque na minha opinião é um pouco inútil, assim. Não é inútil, é inútil porque eu não preciso usar. Sabe aquela sensação que você tem igual de seguro de carro? Que você fala assim, eu pago seguro, mas meu carro nunca é roubado, eu pago seguro, né? Assistência médica, às vezes a gente pensa assim também, né? Eu fico pagando assistência médica e tudo e não vejo retorno, né? Não uso. Mas e quando você precisa usar? Entendeu? Aí você dá graças a Deus que você fez. Exato. Então, aí você fica pensando, poxa, se um paciente meu se suicida, se eu sou chamado para prestar um depoimento de uma situação que aconteceu, de um paciente que se suicidou, e a justiça precisa saber a respeito do que foi, né, como estava o histórico ali daquela pessoa e tudo, isso tem que estar registrado, porque, sei lá, daqui um ano e meio, 2 anos, eu não vou lembrar da vida daquela pessoa. Então, isso tem que estar registrado. Então, por isso que eu sempre faço. Toda semana eu faço de todos os atendimentos que eu faço. Mas para você ver como eu procrastino isso também. Porque eu poderia fazer no mesmo dia do atendimento, mas às vezes eu fico demorando 3, 4, 5, 6 dias, às vezes quase virando a próxima semana que eu vou terminar os meus atendimentos, os meus relatórios. Mas por quê? Porque eu não uso. Eu não uso. É uma coisa que eu não uso mesmo, esses relatórios. Mas se um dia eu precisar, vão estar ali, né? E às vezes na procrastinação, a gente... para escrever, né, e para fazer outras coisas, a gente associa sempre a uma coisa ruim. Sempre uma coisa ruim. Agora, imagina só, se toda semana eu tivesse um oficial de justiça fazendo questionamentos, perguntas a respeito do que aconteceu nas consultas. Cara, eu ia achar ótimo ter que fazer esses relatórios, porque eu ia estar ali com tudo bonitinho, registrado, né? Então, você vê, a finalidade o significado que a gente atribui a alguma atividade vai ser determinante para nossa motivação. Então, tem coisas que a gente olha e pensa que é chato. É o que a gente estava falando do estudar matemática, do estudar português, do estudar inglês, né? A gente simplesmente acha que é chato e a gente vai procrastinando. Então, fazer uma associação correta, ideal, adequada, trazer um significado nobre, positivo, importante para aquilo, faz total diferença, né? Perfeito. E tomar cuidado com a negociação, porque a gente fica negociando com a gente, achando que depois eu faço, e às vezes, cara, é levantar e fazer. E acabou. Você acha que colocar um prazo ajuda? Porque eu já tiveram projetos que, tipo assim, eu não precisaria de ninguém comigo para executar. Essas pessoas vêm com a promessa de facilitar uma coisa que pra mim às vezes é difícil, que eu fico, caraca, como é que eu vou fazer isso? Nossa, é muito difícil fazer esse negócio, tá muito fora da minha zona de conforto. E aí a gente tende a procrastinar porque associar uma coisa ruim. Mas essas pessoas acabam vindo e me colocando em movimento porque elas me põem um prazo, né? Não é nem porque elas vão facilitar o meu trabalho, não. Elas vão até dificultar, às vezes, pelas demandas que vão colocar pro projeto ser executado. Mas, pelo menos, assim, alguns projetos eu já senti que quando você coloca um prazo, a coisa... Você anda sob pressão, assim. Você acha que colocar um prazo ajuda a pessoa que é procrastinadora? Ou não é um método muito efetivo a longo prazo? Eu acho que assim, se o procrastinador coloca um prazo para si mesmo, muito provavelmente esse prazo vai ser descumprido. Agora, se uma outra pessoa coloca um prazo para o procrastinador... A atividade ela ganha um significado diferente, que é um significado de aceitação social, de imagem, o que vão pensar se eu não der conta, se eu não entregar eu vou ficar mal, talvez a outra pessoa vai me rejeitar, vai me criticar, vai me difamar para outras pessoas. Então você percebe que aí a atividade ela cria um significado muito maior diante de uma situação que se você não der conta daquilo, não fizer aquilo, a sua imagem social... pode ter um prejuízo catastrófico. Então, quando alguém coloca um prazo para você, ou quando você é demandado, né? As pessoas geram essa demanda para você, é muito mais motivador a gente fazer as coisas. Porque existe uma necessidade de pertencimento, de aceitação, de ser amado, que vai motivar esse comportamento de acontecer. Legal, eu já experimentei também dar um prazo pra mim e deu certo em algumas circunstâncias, mas envolve isso, agora você falando me caiu a ficha, assim. Eu dar um prazo pra mim, me comprometendo diante de outras pessoas. Um exemplo, não é nem diante de outras pessoas, mas um exemplo. Às vezes eu pego um livro pra revisar horrível, tipo assim, no sentido de,
caótico ou um assunto que eu não domino, que é um assunto muito diferente pra mim, o texto não tá bem escrito. Então eu sei que eu vou ter um trabalho muito grande para poder entregar aquele troço, né? E no meio de um monte de atividades acontecendo ao mesmo tempo, a tendência é falar, não, isso aqui é tão desafiador e desagradável nesse momento que eu vou passando outras atividades que são urgentes a princípio na frente, né? E aí, às vezes, o cliente vem e pergunta assim, e aí, Júlia, quando é que você pode entregar? E ali eu faço um compromisso. Eu vou te entregar depois de amanhã. E aí eu viro noite pra entregar. Por que eu não fiz antes, entendeu? Todo dia um pouco. Né? Eu poderia ter desde o princípio estipulado que ia ser tal dia, mas não. Eu, né, espero me comprometer com a pessoa pra que... Talvez justamente por isso. Porque se eu não cumprir esse prazo, o que essa pessoa vai pensar de mim? Que eu sou uma profissional irresponsável, que eu não entrego as coisas no prazo, que eu não ligo pro trabalho da pessoa, né? Não é nada disso. Às vezes é porque você tem muita demanda e você vai deixando de lado aquilo que parece mais desafiador. Mas aí a gente vê o quanto algumas coisas são caras e preciosas pra gente. Como, por exemplo, a boa reputação, né? É caro. A autoimagem, a boa reputação. E são coisas que a gente não dá valor, assim, à primeira vista. Mas, assim, a gente fazendo uma análise mais acurada, a gente vê... E eu sempre falo isso para as pessoas, uma das motivações principais do ser humano é a necessidade de amor e pertencimento. Isso motiva todos os dias o nosso comportamento. A roupa que eu vesti hoje, a roupa que você vestiu hoje, né, o perfume que você passa, é porque em algum momento você quer chamar atenção, você quer seduzir pessoas. Quando eu digo seduzir, não digo no sentido sexual, mas você quer seduzir pessoas, você quer cativar a atenção das pessoas para você quer cativar a aceitação, você quer ganhar a aceitação das pessoas, né? Então, isso faz toda a diferença quando a gente pensa em produzir, né? Tem pessoas que usam a produtividade, o talento, a performance como o maior objeto de sedução. Tem pessoas que usam a competência profissional como uma maior ferramenta de sedução. Tem pessoas que usam a beleza, tem pessoas que usam a sensualidade, tem pessoas que usam a intelectualidade, tem pessoas que seduzem sendo intelectuais. É assim. Então, por quê? Porque a gente quer ser admirado pelas pessoas. De alguma forma, a gente quer ser admirado. Isso é normal do ser humano. Não é por uma coisa má, ruim, né? Egoísta. Não, mas porque nós queremos ser amados. Agora, uma pessoa que não tem nada, assim, às vezes eu atendo jovens, às vezes até pessoas assim, que não tem esse movimento de vida, né? De se posicionar socialmente, de achar algo que vai cativar pessoas. E aí, quando eu vejo isso, eu já vejo um comportamento depressivo. Aí você já vê que a pessoa já busca um isolamento social, como se o mundo e a sociedade já não fosse mais importante, não tivesse mais valor. E aí a gente começa a ver que isso já é traços já de depressão, né? De um comportamento depressivo. Então... já não é saudável. Não é saudável. Exato. Então, essa vontade de se posicionar socialmente justamente reflete essa vontade de viver. Porque você quer estar vivo, você quer ser amado, você quer ter experiências de afeto e de amor com as pessoas. Né? Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala de procrastinação, né, ou de reverter essa procrastinação, mais uma vez, viver em sociedade, comunidade, né? O que eu falei aqui no meio do nosso papo, sobre, por exemplo, vai pedalar? Pedala com uma galera. Né? Você vai escrever? Escreve com uma galera. Né? Vai pra academia? Vai com uma galera. Porque são esses relacionamentos que motivam a prática. Se tem outros amigos falando de escrita, se tem outros amigos escrevendo livros, se tem outras pessoas vivendo esse mundo, muito provavelmente você vai conseguir se motivar. Por quê? Porque você não quer estar às margens daquele grupo, ou seja, você não quer estar marginalizado. Por isso que é muito rico quando se formam grupos de escrita, quando se formam grupos de terapia, quando se formam grupos de músicos, pessoas que estudam música. Por quê? Porque você quer performar tanto quanto as outras pessoas performam. Porque você não quer ser um marginalizado, né? Legal. Então, acho que isso tem tudo a ver. Acho que todo esse papo aqui, essa reflexão contribui, né? Para a gente tentar reverter essa tendência de procrastinação que as pessoas têm. Cada ideia aqui é uma ferramenta que a gente pode aplicar para fazer isso ser diferente. Perfeito. Interessante esse poder da comunidade, né? Clube do livro funciona muito bem, né? Às vezes a pessoa nunca vai ler, sabe, Dostoiévski, mas ela tá no clube do livro que todo mundo tá lendo Dostoiévski. Se ela não lê Dostoiévski... Então, assim, às vezes precisa... Cara, foi um insight legal esse que você deu, assim. Às vezes eu tendo a fazer as coisas muito sozinha e tal. Talvez até pelo perfeccionismo e tal. Mas, assim, a comunidade, ela transforma, né? Você tá o meio
Ele é importante, não acho que ele é determinante, mas ele tem um papel. Não, e o quanto é rico de experiências, né? Porque você vai ler, por exemplo, Dostoiévski, você vai ver que várias pessoas leem o mesmo texto e têm interpretações diferentes e que vão contar histórias de vida delas, como aquele livro impactou a vida delas, e você olha e fala, nossa, mas essa pessoa se impactou dessa forma, a outra tá chorando por causa do livro, e eu achei mó sem graça essa parte do livro, tudo, e aí começa a ser enriquecedor. O que a outra pessoa viu pra chorar e que eu não vi, né? Como que a pessoa enxerga o texto, e, cara, é fantástico. Igual terapia em grupo. Eu tô agora para esse mês de novembro, talvez até, ou até talvez até o final do ano, eu quero fazer uma turma ali de uma terapia em grupo. Poucas pessoas, talvez 10, 15 pessoas, assim, até muito, né? 15 é muito, mas umas 10 pessoas para desenvolver mais essa experiência, né? Um outro produto aí que eu tô para lançar, que é esses grupos terapêuticos, né? Carl Rogers, um autor da psicologia, chamava isso de grupos de encontro. E essa expressão, grupos de encontro, é diferente desse conceito, né, de terapia em grupo. Grupos de encontro é para que as pessoas se encontrem, de fato, sem máscaras, mas que elas se encontrem como elas realmente são. Né? Então isso é muito legal. Mas enfim, é só um conceito aí desse nicho, né, da psicologia. Mas eu acho que é enriquecedor demais. E se você hoje, né, busca melhorar a sua escrita, por que não participar de um grupo de escrita? Né? É fantástico isso. Um grupo de leitura, como você mesmo mencionou, é ótimo. Excelente. Ótimo. Altos insights aqui na nossa conversa, Evandro. Isso aí. E caminhando aqui para o final, na verdade, já no final, eu quero te fazer uma pergunta, que é a última pergunta desse podcast. Que eu faço... matadora. A matadora. Matadora. Aquela que veio pra... Ou você, né? Você vai ter que rebolar aqui pra conseguir. Mas assim, essa pergunta eu faço pra todo mundo que vem aqui no podcast, tá? Então não vai ser só você que vai lutar. Mas se você pudesse escolher um livro que todos no mundo teriam que ler, que livro seria esse e por quê? Além da Bíblia, eu escolheria O Desejado de Todas as Nações. Legal. Que é Fala um pouco pra gente sobre esse livro. Um livro de uma autora norte-americana chamada Ellen White, e ela escreveu sobre a vida de Jesus, só que ela escreveu assim com uma riqueza de detalhes assim muito fantástica, e eu tenho uma experiência muito legal com esse livro, que quando eu estava no ensino médio, eu comecei a ler esse livro, e eu me encantei tanto pela leitura, e que eu emagreci. Porque eu chegava da escola e eu não almoçava, eu queria ler o livro. E eu demorava para almoçar e tudo. E eu meio que me apaixonei ali pelo livro e pela pessoa expressa, né, relatada no livro, que é o próprio Cristo. E, assim, a melhor fase da minha vida, em termos de conexão com Cristo, com Deus, a melhor fase da minha vida foi durante a leitura deste livro, Desejado de Todas as Nações. E eu percebi o quão precioso é a pessoa de Cristo, o quão precioso é um relacionamento pessoal, íntimo com Cristo, e o quanto ele se importa comigo, o quanto ele está presente na minha vida, o quanto ele realmente, assim, é um pai, assim, mais do que um pai, ele é um Deus, né, pra mim. Então eu acho que esse é, pra mim, depois da Bíblia, é o maior livro de todos os tempos, O Desejado de Todas as Nações, porque ele fala de uma maneira incrível a respeito de uma pessoa preciosa, excelente. Que é Cristo. Tem um nome tão poderoso, né? Desejado de Todas as Nações. Um nome lindo. E tem um texto na Bíblia que essa expressão, ela foi tirada de um texto da Bíblia. Eu não lembro agora onde está, mas se jogar no Google com certeza aparece. Que é um texto da Bíblia que diz: Ele a quem todas as nações desejam. E aí os editores, né, desse livro transcreveram com o título desta forma: O Desejado de Todas as Nações. E a gente pode pensar, né? Aquele que todas as nações desejam. E às vezes nem sabem que é dele que elas estão precisando. E a gente está vendo tantas guerras no mundo acontecendo, né? Então, eu acho que o desejado de todas as nações, é isso que as nações desejam, mas às vezes nem sabem que é disso que elas precisam. Excelente. Já tive contato com esse livro, é um livro realmente transformador. Fica a dica aí, não só do Evandro, mas minha também. Leia O Desejado de Todas as Nações, se você ainda não leu. É um livro bem acessível, na verdade você pode até baixar um aplicativo e ler ele por um aplicativo de graça, né, Evandro? Exatamente. Então tem várias possibilidades aí para você ter acesso, é bem democrático. Legal. Show. Evandro, então para terminar,
Quais são as suas redes sociais? Como que as pessoas te encontram? Tem contato com você para marcar terapia, para comprar seus livros? Como é que fazem? Isso aí, Evandro Laire. Se você digitar lá ó, no Instagram, Evandro Laire aparece. No YouTube, Evandro Laire aparece também, né? E tá aí, meu nomezinho no Google, Evandro Laire. Você vai achando meu nome por aí, né? Excelente. Então, se você também ainda não me segue no Instagram, né? Me conheceu aqui por meio do podcast, é @JuRCastilho lá no Instagram. E Estúdio de Escrita aqui no YouTube. Sempre com um episódio enriquecedor, com um profissional que vai trazer insights para você melhorar sua performance em várias áreas da sua vida. Você pode ter certeza disso. Então, foi um prazer, Evandro, ter você aqui. Eu que agradeço. Que bate-papo show sensacional aqui, né? Me Show senti de aqui bola. na sala da minha casa, aqui, conversando aqui, maior alegria. Gente, a mesma coisa para mim. Espero que a gente tenha outras oportunidades, marque mais Deus quiser, vezes. claro. E esteja juntos aí. Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Estúdio de Escrita e a gente se vê na próxima.